Bom, pessoal, definitivamente bom dia, tá? Eu estou até abrindo um plano de ensino aqui, tá, para a gente passar para vocês, mas a gente vai iniciar já a nossa aula, tá? Eu já me apresento, sou o professor Marcos Ferreira, da disciplina, tá? Custo para construção civil, sou formado em contabilidade, né, em ciências contábeis pela Unemat, e também sou graduado em engenharia civil, tá? Então, além de contador, sou engenheiro civil. Vou estar passando para vocês essa disciplina nesse semestre 2021/1, tá bom? Então, sejam bem-vindos, tá? Fico muito feliz de vocês já estarem aí na nossa aula, tá? Temos aqui 8 alunos, eu acredito que alguns vão entrar posteriormente, mas nós temos aí na média de 20, 21 alunos, tá? Então, mas alguns estão trabalhando, vão assistir essa aula posteriormente, tá? Ela está sendo gravada e a gente vai passar aí para os alunos posteriormente estar acompanhando também, tá? Então, no decorrer da aula, vocês podem estar fazendo aí perguntas, tá? Questionamentos, passando a opinião de vocês também. Vai ser uma aula bem tranquila, tá bom? Quem já me conhece, eu estou vendo aqui que tem algumas alunas que já foram, participaram das minhas aulas nos semestres anteriores, né? Nos PLSEs. E desde já eu agradeço vocês, tá? Vocês são da turma do 8º semestre, e a gente vê que vocês já estão saindo da faculdade, né? Já estão aí, alguns já estão finalizando, outros estão adiantando algumas disciplinas, e eu fico feliz por isso, tá? Por vocês terem matriculado nessa disciplina, e nós vamos seguir, né, o nosso semestre aí, a gente vai passar para vocês como que vai funcionar, tá? Então, deixa eu ver aqui o plano de curso, que daí eu já compartilho com vocês, tá bom? Vocês podem participar aí por áudio ou também por mensagem, tá? Não deixe de participar. A gente vai falar a questão das faltas, tá? Como que vai ser as nossas aulas. Vocês viram aí que vai ser um semestre um pouco diferente, tá? Vai ser um semestre um pouco diferente, basicamente dos que a gente viu nos PLSEs, tá ok? Então, deixa eu ver aqui se já abriu o arquivo para a gente compartilhar com vocês, explicar tudo, tá? Então, não vai ter dúvida nenhuma em relação aí às nossas aulas, como que vão ocorrer, tá? Bom, deixa eu abrir a tela aqui, compartilhar o plano de curso. Então, a gente sempre inicia falando sobre o plano de curso, tá? Eu acredito que vocês já estão vendo aí o plano de curso na tela, né? Qualquer coisa, pessoal, se estiver travando, alguma coisa assim, vocês me avisam, tá? Porque o Google Meet, às vezes, você compartilha a tela, você não tem, aí tem que ficar voltando a tela para ver os participantes, tá? Que a gente foca mais na tela em si da apresentação, tá? Então, vocês podem estar nos comunicando, beleza? Acredito que vocês já estão visualizando aí, né? Tranquilo? Beleza, então. Vamos lá, então. Pessoal, então, o plano de curso, sempre a gente inicia as nossas aulas passando para vocês sobre a disciplina, como que funciona, né, a relação aí, a ementa, as aulas, as avaliações, metodologias, enfim, todo um conjunto, tá? Então, como eu falei para vocês, é uma turma 2021/1, disciplina Custos para a Construção Civil, 60 horas, a gente vai trabalhar com vocês sobre a questão dos custos envolvidos em si, tá? Na construção civil de uma forma mais detalhada, tá? Com exercícios, com atividades, enfim. Vamos ter aí, claro, várias atividades para vocês fazerem relacionada à nossa disciplina, tá? Bom, a ementa, pessoal, vamos falar um pouquinho, né, mais para frente sobre a classificação das construções civis, conforme a ABNT, projetos de construção e a influência nos custos, etapas da obra, custo em cada etapa, acompanhamento e controle de custos, também entra a questão aí de análise das variações, custo financeiro e tributação específica, tá? Então, como eu já falei para vocês, para os demais aí que entraram posteriormente, eu sou o professor Marcos Ferreira de Souza, tá? Sou contador e sou engenheiro civil, então a gente vai estar passando para vocês alguns conceitos relacionados a essa disciplina tão importante, que hoje a gente vê que as obras, elas acabam tendo dificuldade, né, de encontrar aí um profissional para estar fazendo esse serviço baseado aí na questão dos custos, tá? Bom, metodologia e ensino de avaliação, então referente às aulas síncronas, nós vamos ter aí as aulas online, através do Google Meet, tá? Com complementação de textos, apostilas, artigos, capítulos de livros, entre outros, tá? Pessoal, lembrando, relacionado às nossas aulas, tá?
as nossas aulas só vão acontecer na segunda-feira síncrona, tá? O que vai ocorrer na terça-feira? Porque se vocês olharem aí no calendário, tá? No horário de vocês, vocês vão ter aula comigo amanhã das 9 às 11. Só que o que vai ocorrer? Nós vamos só ter aula online, tá? Essas aulas síncronas segunda-feira, tá? E terça-feira, esse horário vai ser para vocês fazerem atividade, tá? Então, a gente vai definir aí qual que é o horário de entrega dessas atividades. Então, nós não vamos estar online nas terças, tá bom? Só apenas na segunda-feira. Então, vocês vão ter aí uma atividade. Toda terça-feira, vou postar atividade avaliativa para vocês estarem elaborando nesse horário de aula, ok? Bom, procedimento de avaliação. A primeira nota, pessoal, vai estar relacionada a esses trabalhos-tarefas que vocês vão estar fazendo nas terças-feiras. Então, vai contar como nota. Então, a gente vai somar, né, toda terça-feira, no final aí do plano de aula, eu vou falar para vocês até que horário vai ficar em aberto no sistema, tá? Para vocês mandarem essas atividades. Então, vai ser trabalhos-tarefas. Todas as terças-feiras tem essas tarefas, né, atividade relacionada à aula, e, posteriormente, a gente vai fazer um somatório de todas essas atividades. O total vai ser máximo 10, tá ok? Então, se você fez todas as atividades, fizeram correto, automaticamente você já está com a primeira nota 10, tá? Segunda nota avaliativa, vai estar relacionada aí às duas avaliações virtuais objetivas, com peso 5, tá? Então, a gente vai passar aí o calendário, o horário o dia e o horário da prova, tá? A prova, eu vou estar abrindo ela às 5 da manhã e fechando às 11 da noite, para facilitar, porque tem alguns alunos que estão trabalhando, e a gente também vai levar em consideração isso, né? Que o aluno, ele está trabalhando. Então, a gente não vai prender ele nas nossas aulas, mas vai ter uma vantagem aí relacionada a vocês que acompanham as aulas síncronas, ao vivo, tá? Então, eu vou falar daqui a pouquinho qual que é essa vantagem que vocês vão ter de assistir às nossas aulas, tá ok? Então, a segunda avaliação, a segunda nota em si, a média, vai ser 2 provas, tá, pessoal? Cada prova vale 5 pontos, então eu vou somar, e aí a gente faz a segunda média, tá? A terceira prova, a terceira avaliação, vai ser uma prova virtual com 40 questões. Essa segunda nota aí, pessoal, do peso de 5 cada prova tem 20 questões objetivas, tá? Então, não vai ser de vocês desenvolver. Por quê? Porque vai ser um pouco mais difícil a gente fazer a prova online desenvolvendo. Então, basicamente vai ser nos exercícios que a gente vai estar fazendo aí no decorrer do semestre, né? Sempre uma aula, uma segunda-feira, as provas vai ocorrer sempre terça-feiras, e na segunda a gente faz uma revisão, tá? Nessa segunda nota, então, tem 2 provas. Cada prova vale 5 pontos e cada prova tem 20 questões objetivas. Na terceira prova, quem já fez a disciplina comigo, viu que é um pouco mais, vamos dizer assim, cobrado, porque são 40 questões, só que a prova vale de 0 a 10, é uma prova só. Então, os alunos não deixem para o final para conseguir nota. Por quê? Porque a gente tem o problema, né, do sistema ficar instável, alguma coisa assim. Pessoal, mas consegue, todo mundo consegue, tá? Todos os semestres PLSs que a gente ministrou, todo mundo conseguiu, tá? Quem se dedicou, conseguiu passar na disciplina, tá? E aí, claro, tem aqueles que não se dedicam e no final deixam para tentar recuperar, tá? Mas igual eu falo para vocês, a primeira prova e a segunda, valendo 5 pontos cada um, ela é mais tranquila, porque são 20 questões objetivas, vocês fazem aí em 20 minutos no máximo, tá? Mas vocês vão ter 1 hora, tá? E na última é um pouquinho mais dedicado, porque são todas as questões durante o semestre. Então, são 1 hora, a gente coloca 2 tentativas, tá? E, no caso, vai ser de 0 a 10 mais 40 questões objetivas. Tem gente que faz aí em meia hora, tá? Essa última prova aí. É claro, tem que ter dedicação, tá ok? Então, aqui, ó, vocês podem verificar, segunda-feiras, né? Todas as segundas-feiras, das 7 às 9 horas, nós vamos ter aula online. E terças-feiras, pessoal, vão ter atividade. Então, vocês podem estar fazendo nesse horário, tá? Para não prejudicar os demais que não acompanharam, eu vou depois determinar o horário que vocês vão entregar essa atividade de terça-feira. Mas toda terça-feira vocês têm que entregar uma atividade, tá? Que vai ser relacionada a essas 2 horas, tá ok? Bom, aqui está o cronograma das aulas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a questão já estamos falando, né, do plano de curso, depois vamos falar sobre a introdução da contabilidade na construção civil, com suas práticas. Amanhã nós vamos ter atividades relacionadas a essa aula de hoje. Na próxima segunda-feira, vamos falar um pouquinho de planos de conta, centro de custos e controle de estoque na construção civil.
Na outra terça, atividade e assim por diante, tá? Então, só para vocês terem ideia, é um conteúdo aí que a gente não vai apertar muito, porque não tem como, né? A gente sempre faz da melhor maneira para os alunos compreender, tá ok? Então, sempre segunda-feira vocês podem observar que nós temos aula, tá? Dia 17, vamos falar um pouquinho do uso da tecnologia, análise dos indicadores financeiros da construção civil. Na 5 agora, é a nossa primeira avaliação. Na terça-feira, dia 25, é a avaliação de vocês. Essa avaliação, ela abre às 5 da manhã e fecha às 11 da noite, tá ok? E assim por diante. Vamos falar um pouquinho dos controles, né, da contabilidade na construção civil, controle de orçamento, insumos, alocação de pessoal e financeiro. Depois temos atividades, vamos falar um pouquinho da classificação das construções civis, tá? Revisão do conteúdo ministrado, e dia 15/6 já é a segunda avaliação, tá? Lembrando, pessoal, essa primeira avaliação vale 5, essa segunda avaliação vale 5 também, tá? Depois, no dia 21... Professor, seu áudio está cortando aqui. Sobre o projeto de construção, etapas da obra, influência nos custos. Tá cortando? Melhorou agora? Agora sim, deu uma melhorada. Ah, tá. Tranquilo, então. É isso aí. Qualquer coisa, tá? Pode ser que seja a internet que oscila, tá, pessoal? Infelizmente acontece isso, tá bom? Então, aonde que qual foi o último que você ouviu aí? Deixa eu ver aqui, Patrícia. Onde que cortou aí? Só para me repetir. Então, deu uma travada, daí quando voltou você estava falando da segunda avaliação. Seria em junho. Segunda avaliação. Então tá. Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho então sobre a questão. Então tá. Vamos falar da primeira aqui, ó. Primeira avaliação vale 5 pontos, tá? Então é relacionado aos conteúdos que a gente vai ver de hoje até o dia 18, tá? Até o dia 18 vai ser aí as atividades em si, tá? Eu sempre coloco trabalho com questões durante a aula, tá? O que a gente falou aqui a gente vai cobrar de vocês. A primeira avaliação. Depois, lá do dia 31/5, nós vamos falar sobre os controles da contabilidade da construção civil, tá? Controle de orçamento, insumos, alocação, tanto do pessoal financeiro, atividades, classificação das construções. Travou? Travou aí? Travou? Travou, eu acho que não foi só para mim, não. Eu acho que é a sua internet, professor. Travou para mim também, professor. Não consegui entender nada. Tá, vamos lá. É assim, pessoal, o que que acontece? Eu tô aqui na casa da minha mãe, eu tenho minha internet lá em casa, mas eu tenho as minhas filhas e minha mãe tá cuidando. Então, se eu ficar com as filhas em casa, aí já viu, né? Bom, tá travando, né, pessoal? É que a internet tá um pouco ruim, tá? Beleza? Voltou aqui? Voltou. Tranquilo? Mas vamos ir. Como tá gravando aqui, eu vou tentar, sabe, amenizar um pouco, mas é igual eu falo para vocês, a internet tem dessas coisas, né? Ajuda, mas também às vezes atrapalha. Mas vamos lá. Então, pessoal, mas vocês podem estar falando aí, tá? Avaliação 2, projeto e construção, etapas da obra e influência nos custos, tá? Esse conteúdo vai ser relacionado à avaliação 3, tá? Vamos falar um pouquinho da análise das variações da construção civil, atividades a serem desenvolvidas sobre esse tema, e depois planilha de serviço e quantidade de orçamento, tá? Pessoal, a avaliação 3 é dia 20/7, tá? Depois do 20/7, nós vamos ter só mais um conteúdo, vamos falar um pouquinho da planilha de serviço, vocês vão ter uma atividade final, e o exame é dia 2/8, tá? Tranquilo? Conseguiram compreender agora? Ou tá travando ainda? Beleza? Vocês estão conseguindo ver? Não, tá beleza, professor. Então tá. Então vocês podem me interromper, tá, pessoal? Infelizmente é porque eu não consigo, igual a internet aqui, ela é uma internet até boa, só que vocês sabem como que funciona, né? Mas vocês podem estar me interrompendo, beleza? Esse é o plano de curso, então a gente não vai prolongar muito aqui, vocês podem dar uma lida, tá aí no sistema SIGA, vocês podem baixar.
Avaliações, como a gente já falou, pessoal, tá aqui, ó, 25/5, a primeira prova, das 5 às 23, vai estar lá no SIGA, vai abrir o sistema e vocês podem fazer dentro desse horário, tá? 2 tentativas, 1 hora cada. Dia 15/6 a segunda e a terceira é dia 20/7. Beleza? Alguma pergunta? Professor, dia 25 é na segunda, né? Dia 25? Deixa eu ver aqui. Eu coloquei sempre para terça-feira. Não, peraí, tô com o calendário errado. Dia 25 vai ser uma terça-feira. Eu coloquei todas para terça-feira. Mas só Não, tá confere certo, aí. eu olhei o calendário errado. Tá olhando de dezembro ou não? Não, eu tô olhando de 2020. Ah, então tá bom. Mas tranquilo, conseguiu entender, né? Não, tá certo, é terça-feira, tá certo. Isso, até porque na segunda-feira, pessoal, nós vamos fazer mais uma revisão. Então, para o aluno que queira participar, tirar dúvida, para ele não ir mal na prova. A prova é tranquila, tá bom? Deixa eu ver aqui quem participou já das minhas aulas. A Sábita, eu lembro, a Rosandra, tá? Também já participou, não sei mais outras aqui. Mas foram tranquilas, né? A Rosandra, pelo menos, a Sábita já foi aprovada nas minhas disciplinas, que eu ministrei, tá? Então, assim, é bem tranquilo, tá, pessoal? Então, vai ser sempre terça-feira as avaliações, tá? Abre às 5 da manhã e fecha às 23 horas. Alguém queira falar alguma coisa? Professor, quantas presenças? Se eu não conseguir assistir a aula... Ah, tá. Eu vou Tá bem baixinho o seu áudio. Só repete, por favor. Quantas presenças? Caso a gente não consiga assistir a aula na hora e assista gravada depois, como que fica? A gente recebe Eu já vou falar sobre isso, tá? Eu já vou comentar sobre isso, que tem muitos alunos perguntando, mas vai ser um diferencial para vocês aí que acompanhar, tá? Pessoal, as referências são essas, tá bom? A gente vai trabalhar em cima desses livros aqui, então vocês podem estar acessando qualquer um que vai ter conteúdo relacionado, tá? Eu não postei nenhum livro, pessoal, justamente porque eu não tenho, no momento, em PDF, tá bom? Mas, assim, vocês podem ter acesso através da internet, aí da biblioteca da Unemate. Se não me engano, já está liberado alguns livros, mas a gente vai depois passar para vocês posteriormente, tá? Pessoal, lembrando, todos aqui estão no grupo que eu criei e estão lá acompanhando? Acredito que sim, né? Quem não tiver, pessoal, entra no grupo, porque é um canal mais rápido de comunicação, tá? Para a gente passar as informações. Então, vamos lá para o diferencial. Pessoal, para vocês que acompanham a nossa aula síncrona, né, eu vou adotar. Para o aluno que acompanha as nossas aulas todas as segundas-feiras, ele tem um ponto extra, tá? Ah, se eu não assistir, não, você perdeu, tá? Ah, eu tenho atestado e tal. Pessoal, a gente pode até relevar a questão de testado e tal, mas esse é um ponto extra na primeira avaliação, tá? Na primeira média, beleza? Então, assim, quem acompanha as aulas síncronas, todas as aulas síncronas têm um ponto em cada avaliação, extra, fora daqueles 10 que a gente colocou. Então, se você for fechar, dá 33, né? É um ponto na primeira, na segunda e na terceira média, beleza? Esse ponto é na média. Não vou acrescentar na nota, porque aí depois você divide e tal, dá aquela diminuição. Então, na média, um ponto na média, beleza? Então, vocês se programam, tenta acompanhar as nossas aulas síncronas. E quem não acompanhar? Pessoal, nós vamos ter aí a enquete. Então, assim, sempre eu vou fazer uma pergunta. Hoje, acabando a aula, eu vou criar uma enquete lá, uma pergunta simples da aula. E o aluno, ele vai ter que assistir, basicamente, posteriormente, a aula depois para responder. Ah, é necessário? Às vezes não, tá? Mas, assim, é um método que a gente vai estar dando presença para o aluno. Além de vocês estarem online, tá? Vocês vão ter esse um ponto extra, quem acompanhar todas as aulas. Quem não acompanhar, responde a enquete. Mas a enquete tem que responder ainda hoje, tá? Por quê? Porque através dessa resposta da enquete, a gente vai estar considerando presença. Então, a gente vai ser maleável nessa questão também, tá? Mas, assim, eu peço que vocês acompanhem as nossas aulas síncronas, para depois não estar assistindo. Eu sei que é um pouco difícil, depois é cansativo, a gente não assiste, acontece muito, tá? Porque o aluno, ele assiste lá os 15 minutos primeiros, pela estatística do YouTube que a gente viu, e ele não assiste mais, tá? Então, eu peço que vocês acompanhem, tira dúvidas, perguntas, a gente vai levar muito em consideração também a participação do aluno, tá, pessoal? Então, a gente vai estar, vamos dizer assim, premiando esse aluno que acompanha as nossas aulas. Mas eu sei que alguns vão
deixar de assistir pelo trabalho, mas ele vai ter a nota lá baseada nos 30 pontos, tá? Durante o semestre, ok? Tranquilo? Então, nós vamos ter a enquete, depois da aula a gente vai ter uma pergunta simples, e o aluno que responder, vocês aqui não, vocês já estão basicamente com presença, tá, pessoal? Mas, claro, se vocês queiram participar aí na enquete, tranquilo, mas eu já estou até fazendo o print da tela, vocês que estão aqui já estão com presença nessa aula, tá ok? Beleza? Alguma pergunta? Perguntar, pessoal. Participem. Tranquilo? Então vamos lá. Tranquilo, professor. Não tá travando mais não, né? Não. Então tá. Pessoal, então é isso aqui, tá? O plano de ensino é esse. Não tem como a gente aprofundar mais, justamente, eu sempre prefiro estar presencial, tá? Porque eu acredito que fica mais produtivo, mas não é que não deixe de ser produtivo as nossas aulas, a gente vai passar aí o máximo de conhecimento para vocês, mas eu não troco presencial pelo online, tá? Mas por causa dessa pandemia, a gente tem que estar um pouco remoto, né, distante, mas a gente vai passar o mais, vamos dizer assim, do conteúdo principal para vocês, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, deixa eu só interromper o compartilhamento aqui, que daí a gente já começa a nossa aula de hoje, tá? Pessoal, alguma dúvida, pergunta, pode ficar à vontade, tá? A gente espera que vocês participem mesmo, tá? E isso fica muito interessante, né? E a gente grava também o nome dos alunos aí que sempre estão participando, beleza? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui os slides, já da aula 1. Vocês viram, alguém já acessou lá o Sigai e viu a aula sempre ela vai ser postada, pessoal, durante a semana, tá? Porque o que acontece? A gente não conseguiu postar bem antes, eu postei, se não me engano, foi sábado ou domingo, não, foi ontem, eu postei essa aula ontem, por quê? Como a gente terminou o semestre, né, foi muito corrido, então a gente está com outras 3 disciplinas, né? Estamos com outras 3 disciplinas. Então, basicamente, imagina, fazer o plano de ensino, preparar a aula, então demora um pouco, mas sempre a gente vai tentar postar o conteúdo para vocês uma semana antes, beleza? Aí vocês podem acessar lá, baixar, tá? O conteúdo dessa aula também. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela, e aí a gente começa a falar um pouquinho do conteúdo, tá? Tranquilo, meninas? Tô vendo aqui que não tem nem um menino acompanhando, né? Só meninas. Parabéns para vocês, né? Eu acredito que alguns estão trabalhando, outros estão dormindo, como é de fato, né? Mas faz parte do contexto, beleza? Vamos lá, então. Eu acredito que vocês já estão aí vendo a tela. Qualquer coisa se travar, pessoal, algum probleminha, vocês me avisam, tá? Caso caiu a conexão de vocês aí, avisa no grupo, tá? Quiser avisar no particular, tanto faz que aí a gente também controla essa questão aí da participação de vocês, tá? Então, vamos lá. Pessoal, então vamos iniciar a nossa aula de hoje, agora às 7h29, tá? Eu acredito que vocês compreenderam o plano de curso, se tiver alguma dúvida podem perguntar, mas seria basicamente isso, tá? Vamos trabalhar sobre essa questão. Então, vamos lá, vamos falar sobre a contabilidade na construção civil e as práticas da construção civil em si. Deixa eu ver aqui o conteúdo, vamos passar o conteúdo, beleza? Então, vamos iniciar, né, falando um pouquinho aí sobre os conceitos básicos, a contabilidade. Então, vocês que estão aí já no 8º semestre, mas antes deixa eu perguntar aqui, todos estão no 8º semestre, pessoal, regular ou estão fatorial? Não. Não? Não. Ah, tá. Tem alguém que está no 8º e já vai se formar depois dessa disciplina? Não? Então tá, tranquilo então. Então vamos lá. E ainda eu estou vendo aqui que vocês são todos de Sinop, né? Os outros semestres a gente teve de Lucas, de Cáceres, né? E a gente vê que a turma de Sinop. Eu não sei se foi aberto a disciplina para os outros campos, mas me parece que algumas disciplinas não foi aberto, né, para outros campos. Então, por isso que a gente está vendo que não tem alunos de outros municípios, né? Então, vamos lá. Pessoal, então vamos falar um pouquinho dos conceitos básicos, a contabilidade. Então, a gente colocou aí uma definição de Costa, tá? Que ele define a contabilidade como a ciência do patrimônio individual, tá? Da organização, do empreendimento em ação e que vai estudar dinâmica e estática qualitativa e quantitativamente, tá? Ou seja, de forma a explicar suas causas e efeitos. Quando eu falo
quantitativa, quantidade, qualitativa, no caso, seria a parte de qualidades, efeitos, tá? Então, vai explicar, geralmente, todos esses conceitos que ocorrem, não só em si, numa empresa rural, numa empresa comercial ou numa empresa industrial, como um todo, tá? Então, a gente fala que a contabilidade, ela vem com essa ciência de controlar o patrimônio em si, tá? A gente inicia falando sobre os conceitos básicos da construção civil. Alguém aqui trabalha na construção civil, pessoal? Em alguma empresa, construtora? Não? Imobiliária. Imobiliária, isso é bom, hein? Muito bom. Pessoal, a gente observa, né, no meu estágio de engenharia civil, a gente viu que muitas empresas, principalmente da construção civil, tinham algum problema na parte de controlar vamos dizer assim, os seus custos em geral, tá? E a gente vê que muita gente não leva a sério, tá? Essa questão aí dos custos, mas os custos, eles podem ser consideravelmente um valor aí relevante na finalização da obra, tá? Posteriormente, vocês vão ver como que funciona cada etapa, qual que é o percentual de gasto em cada etapa de uma obra, tá? Então, a gente vai passar para vocês depois, tem uma ilustração aí, quem já viu o material já viu, que nós colocamos para vocês entenderem um pouco melhor sobre essa questão, tá? Então, construção civil não é simplesmente contratar um pedreiro, um servente, contratar aí um carpinteiro e executar uma obra. É necessário que vocês façam cálculo, tá? Construção civil nada mais é do que uma empresa também, né? Tem que ser tudo calculado. Então, construção civil, pessoal, é a construção, a demolição, a reforma, a ampliação da edificação ou qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo. Isso que a gente define como construção civil. É tudo isso, né? Desde a demolição, desde a reforma, desde a ampliação, edificação ou qualquer outra benfeitoria, como a gente tem essa definição, tá? O que seria serviços de construção civil? Pessoal, são aqueles prestados no ramo em geral, né, da construção civil. Então, a gente pode classificar aí como um levantamento de uma parede, um reboco, né, a questão aí de cobertura, tá? Então, envolve todas essas questões de construção civil. Serviços de construção civil são todas essas interligadas, desde vamos dizer assim, você limpar o terreno, onde você vai construir uma determinada residência, ou uma obra comercial, industrial, então, tudo envolve a questão da construção civil. Bom, dentro desses tópicos, pessoal, a gente fala que as empresas de engenharia e construção civil executam obras para terceiros, sobre empreita, ou empreitada, como fala, ou sob administração. Alguém aí sabe o que seria empreitada? Alguém já ouviu falar empreitada? O que é empreita, pessoal? Alguém já ouviu falar? É a contratação de um serviço, professor. Vou pegar um serviço por empreita, peguei lá por empreita para mim limpar um sítio lá, eu fiz uma empreita, fiz uma contratação de um serviço. Isso, exatamente, pessoal. Não é, vamos dizer assim, você pega um serviço, vamos colocar mais claro aqui, você tem um serviço para fazer, tá? Vamos dizer, uma limpeza de um terreno, mas você cobra um valor X, só que você não quer executar, você quer que outro executa, então você empreita o serviço, você passa para outro, paga, hoje acontece muito, tá? Muitas pessoas pagarem para outro e ganhar em cima, tá? Isso acontece muito isso na construção civil, quando você contrata um pedreiro. Um exemplo, para você rebocar, você cobra uns R$15 o metro quadrado, tá? Um exemplo bem prático para vocês entenderem. Você pega lá o reboco, R$15 o metro quadrado. Só que você não quer executar. Você fala, não, eu não vou executar, vou passar para outro. Você contrata outra pessoa e fala, ó, eu pago R$10. Essa pessoa assume o serviço. Então, você empreitou, você ganhou R$5 em cima do serviço da outra pessoa. Então, é empreitada, tá? Ou seja, quem recebeu o serviço pegou uma empreitada e quem forneceu o serviço empreitou. Isso é essa questão, tá? E a administração? A administração é quando você executa o serviço, pessoal. Aí você precisa ter um controle com maiores detalhes, tá? Então, são essas questões de diferença de empreitada para administração. Empreitada é quando eu pego um serviço, cobro um valor a mais e passo posteriormente para outra pessoa estar executando. Então, eu ganho em cima. E a administração não, quando eu pego o serviço e eu mesmo executo, tá? Acontece muito isso na cidade de Sinop, tá? Bom, contrato de empreitada é aquele celebrado entre o proprietário, o incorporador, o dono da obra, ou condômino, né, que a gente fala, para execução de uma obra
de serviço de construção civil. Então, a gente dividiu em empreitada total e empreitada parcial. A gente vai entender um pouquinho aí o que quer dizer, né, essa questão do contrato de empreitada tanto total como parcial. Bom, empreitada total, pessoal, responsabilidade direta da execução de todos os serviços necessários à realização da obra de construção civil. Então, quando a gente fala a questão, nesse exemplo que eu passei, foi de serviços. E a questão de uma construção, de compras de materiais, que envolve, né? Então, pode ser com ou sem fornecimento de material. Então, quando eu falo empreitada total, prestação de serviço é uma coisa. A pessoa vai lá e executa o seu serviço. Quando você vai construir algo, você vai pegar algo para construir, você pode empreitar para a pessoa, dizendo para a pessoa que eu pago tanto, mas que você compra o material, você fornece o material, tá? Exclusivamente com empresa construtora, com registro no CREA, e objeto é a indústria da construção civil, tá? Então, a gente pode dizer aí que a empreitada total seria deste modo, desses 4 tópicos que a gente passa, tá? Alguém aí sabe o que seria registro no CREA? Alguém tem alguma ideia, já ouviu falar sobre engenharia civil, como que funciona a obra? Isso é importante para vocês também, tá, pessoal? O que seria o CREA, com registro no CREA? Alguém sabe o que seria com registro no CREA? É o profissional que tá apto e liberado para vistoriar uma obra? Isso, exatamente, Charla, exatamente, aquele profissional, isso, aquele profissional responsável pela obra, tá? No meu caso, pessoal, eu tenho o CRC, tá, o registro de contador, e eu tenho também o CREA, tá? Por trabalhar na parte da construção civil, por ser engenheiro. Então, assim, vocês, quando vocês se formarem, vocês vão ter o registro também, o CRC, vocês vão fazer a provinha, né, a prova de suficiência, e vão tirar o registro de vocês. Então, vocês vão estar habilitados com o CRC. Já a parte da construção civil, o profissional que vai estar lá coordenando é o que tem o registro no CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia. Professor, Tá travando. Tá? Então, quando você ouvir falar registro no CAL, voltou, pessoal, agora? Agora voltou. Voltou, né? Bom, semana que vem, pessoal, eu vou tentar ver se eu consigo dar aula de casa, tá? Vou dar um jeito de levar minha mãe lá para casa, cuidar das minhas filhas, e eu vou dar a aula lá porque eu acredito que seja melhor, tá? A internet aqui do meu pai hoje tá meio difícil, tá bom? Peço desculpa para vocês, mas isso acontece, a gente vai tentar melhorar, beleza? Tranquilo? Então, voltando aqui, pessoal, eu falei sobre a questão do CREA. Realmente, né, um registro no CREA é de um profissional que vai estar habilitado para uma obra de construção civil. E o CRC? O CRC é o contador, né? Vocês vão ter o CRC, como eu falei, vão fazer a provinha de vocês lá, a prova de proficiência, né, de suficiência, e vai tirar o registro. Então, vocês estão habilitados, né, com o CRC. Vocês podem assinar balanço, vocês podem fazer decore, enfim. Vocês têm várias vantagens relacionadas ao registro de vocês, tá? Então, pessoal, empreitada total seria basicamente isso, tá? Vamos ver o que seria a questão aí, né? Depois, posteriormente, da empreitada parcial. Então, será considerada empreitada total quando repasse integral do contrato, obra é realizada por consórcio constituído pelo menos uma empresa líder, né, que seja construtora, e é empreitada por preço unitário e tarefa entre a questão de licitação e contrato lá da Lei 8.666, lá de contabilidade pública, tá? Então, empreitada total entra essa questão do repasse integral do contrato, tá? Bom, empreitada parcial. Estão conseguindo entender, pessoal? Ou tá travando ainda? Tá difícil? Tranquilo, professor. Beleza? Então tá, vamos lá. Então, pessoal, como vocês podem observar, tá? A empreitada parcial seria uma empresa construtora ou prestadora de serviço na construção civil. Então, execução de parte da obra, com ou sem fornecimento de material. Então, seria basicamente aquela questão, você pega uma obra por completa para fazer uma casa e você quer empreitar somente o reboco. Então, tem uma empreitada parcial, ou seja, não é total, não completa de uma determinada obra, tá?
Isso é chamada a empreitada parcial. Bom, como que vai ser considerada essa empreitada parcial? Contrato com empresa sem registro no CREA, para execução total da obra, tá? Entra a questão aí de alguns determinantes, tá? Contrato com empresa registrada no CREA, com habilitação apenas para execução de serviços específicos, né? Como eu falei para vocês, seja parte hidráulica, elétrica, e ainda para execução total de uma determinada obra. O que seria essa empreitada parcial com execução total da obra? Pessoal, no caso, quando a gente fala empreitada parcial, execução total da obra, seria a questão do reboco, tá? Então, ela vai fazer todo o reboco. Então, não é parcial. Você não vai fazer um percentual do reboco, tá? Nesse caso, a gente fala empreitada parcial. Então, vocês podem ver, contrato de empresa sem registro no CREA, para execução total da obra. Então, difere um pouquinho aí da empreitada total, tá? Mas o que vocês observam? Qual que é mais interessante, empreitada parcial ou empreitada total? A opinião de vocês. Patrícia, que está aí com o microfone aberto. Eu acho que a empreitada total é a melhor. Exato, exatamente. Pessoal, por isso que eu falo para vocês, sempre o barato às vezes sai caro, né? Então, a empreitada total, como a gente já viu, tem aí registro no CREA, tem um profissional habilitado. Na parcial, pessoal, não é obrigatório, tá? Ter o profissional lá com registro. Então, vocês viram lá que não é aquela questão de estar exercendo o serviço com registro. Muita gente pega o parcial, né? Mas, às vezes, nesse caso, não tem uma segurança. Então, por isso que eu falo para vocês, dependendo do que vocês vão executar de serviço, é importante que vocês pensem nessa questão, tá? É bom economizar? É bom. Mas a gente já teve dor de cabeça nessa questão da empreitada parcial, tá? Por quê? Porque a pessoa executa um serviço, não dá garantia, o serviço fica ruim, vai embora, recebe e depois você tem que refazer de novo. Isso é importante vocês verificarem na questão do determinado serviço também, tá? Um profissional. Bom, continuando aqui, a gente fala a questão da empreitada parcial. Na contratação, um exemplo aqui, né? A gente continua falando sobre esse contrato da empreitada. Na contratação do consórcio não seja atendido o disposto de que a empresa líder seja construtora, reforma de pequeno valor, aquela realizada por empresa construtora tendo suas subempreiteiras, tá? Então, como eu falo para vocês, não é uma empreitada total dentro de uma obra, é uma divisão de tarefas, atividades, tá? Então, a gente pode dizer assim que a empreitada total são daquela da confecção de uma obra por completa, ok? Bom, contrato de subempreitada, o que seria isso, né? Pessoal, são aqueles contratos celebrados entre empreiteira, ou seja, qualquer empresa subcontratada e outra empresa para execução de serviços, tá? Com, sem ou fornecimento de material. É quase aquela questão da empreitada que eu falei para vocês, né? Aqui já entra a questão da empresa. Empresa para empresa, subempreitada, tá? Então, seria de uma empresa contratando outra empresa para executar um determinado serviço, tá? Contrato por administração, o que seria isso? Ou seja, é uma empresa contratada para administrar a obra da construção civil e recebe o pagamento, no caso desse serviço prestado. Eu acredito aí que a nossa colega, que falou que trabalha na imobiliária, não sei se a empresa lá, ela recebe algum serviço ou ela presta serviço de administração de obras, tá? Patrícia, né? Sim. A empresa, ela administra a obra também? Ele compra o loteamento, lotia, constrói as casas e vende, né? Pelo Sim. financiamento da Caixa Econômica. Tem o arquiteto da empresa, tudo. Uhum. E Aí a empresa... contratam o serviço de um engenheiro, aí contratam um mestre de obra lá e vai construindo, fecha. Daí tem ele pega uma quantia de dinheiro e vai indo. Os contratos da imobiliária, a imobiliária entra com o material, né? Conforme vai faltando material, a imobiliária vai comprando. Ela faz a administração, né? Sim. Desde a prestação de serviço como do material, né? Sim, aí como o proprietário da imobiliária, ele é o arquiteto, ele está sempre nas obras. E qual que é o mais interessante? Vocês comprar o material ou passar para a construtora comprar o material? Eu estive analisando e eu acho que sai mais em conta nós comprarmos o material. Exatamente. Para nós, porque eu faço a cotação
eu vejo onde está mais em conta o material, compro e sei também o que está usando lá. Qual é o Exatamente, tipo de material que está material. indo lá. Isso. Eu, no meu caso, eu achei essa possibilidade a melhor. Exatamente, tá? Por quê? Porque já aconteceu de empresas comprarem um material de terceira e colocar como primeira, né? Sim, e tem também o caso de... Já passou, assim, muitos construtores por essas obras. É assim, você não consegue achar um servente, ninguém quer trabalhar, parece. Aí o que Exato. acontece é o seguinte: um dos empreiteiros que já pegaram essa obra, dessas obras, eles já pegaram obra fora. Então é uma pessoa que tem várias pessoas trabalhando para ela, aí deixa um pouco em cada obra. Nessa obra de fora da cidade, ele pegou para ele repor o material. Aí o que acontece? Ele acabou recebendo boa parte do dinheiro da imobiliária e investiu em outra obra. Aí Hum, falta muito pouco para receber da imobiliária e ele já está com a obra 2 meses atrasados. É mais ou menos assim, uma dor de cabeça. uhum. E vocês vão ver posteriormente, acontece muito isso, tá, pessoal? Por isso que a contabilidade de custo, a partir do momento que vocês começam a compreender, né, como que funciona isso, é o que a Patrícia falou. É melhor você controlar o serviço, tá? Do que você controlar a compra de materiais da outra empresa. Por quê? Porque já teve empresas, vocês que forem trabalhar em imobiliária, construtora, cuide muito isso, porque tem gente que compra material de terceira e coloca como primeira. Mas vamos supor que um material de primeiro, vamos supor, custa aí R$ 500, né? 1 metro de um porcelanato, tá? Um exemplo, tá, pessoal? R$ 500 1 metro quadrado, existe, tá? Por incrível que pareça, são de alto padrão as casas. R$ 500 1 metro quadrado. Tem gente que compra por 200, 100 e fala que é de primeira, mas é de terceira. Então, ganha em cima. Então, eu acredito que fica mais fácil vocês terem aí o controle da prestação de serviço. Patrícia, como que, vamos dizer assim, qual que seria a melhor possibilidade de você controlar a obra? Como que você poderia controlar? Esse dia eu fui numa obra e eu vi que eles adotaram uma postura muito coerente. Eles colocam um mestre de obra, tá? Numa determinada construção, uma obra em geral, e eles pagam um pouco a mais para esse mestre de obra, tá? Para ele cuidar os demais trabalharem. Então, eles conseguiram controlar essa questão, porque obra é assim, pessoal, quando o chefe sai, todo mundo tá? Não vou dizer todo mundo, né? Não vamos generalizar, não, mas a maioria para, né? Encosta, aí um fumar, outro para conversar, e aí atrasa toda hora. Professora, o seu áudio está travando um pouquinho, mas eu entendi a sua pergunta. Assim, eu ainda estou aprendendo a trabalhar, né? Eu, ali, logo depois que eu fui demitida do Machado, entrou a pandemia, eu comecei a trabalhar na imobiliária fazendo diárias, faço ainda até hoje, e me matriculei nessa matéria justamente para poder trabalhar um pouco mais na imobiliária em um outro setor, né? Para poder entender um pouquinho como que funciona. Assim, eu já tenho uma experiência, assim, com material de construção, preço, qualidade, e um pouco de experiência, assim, em contratação de pessoal. A melhor forma que eu acho de adotar é que nem você falou, é a pessoa que tem o CREA, então eu não sabia que precisava ter o CREA. Eu tô tendo essa informação agora. Vamos supor, a minha irmã está construindo uma casa aqui, no Jardim Itaúba. Ela contratou o serviço de uma pessoa que já... Ela contratou o serviço de uma pessoa. Não, ele fechou o serviço com ela, ele tem até setembro para entregar a casa já está quase toda construída, só que ele tem a equipe dele, ele tem o pessoal dele, então o negócio dela é colocar material na obra. Entendeu? E lá na imobiliária, eles ainda estão testando, falar, agora achei um pedreiro. As primeiras casas foram muito boas, aí está dando problema agora, entendeu? Ainda não conseguiu achar aquele profissional de excelência, entendeu? Vai testando, vai testando. Eu ainda acho que a melhor maneira é essa, você ver esse profissional que tem já a equipe dele, e daí ele sabe que se o serviço dele, ele vai ter que estar em cima, ele vai ter que estar cuidando da equipe dele. Porque se eu contratar um mestre de obras, eu vou pagar um pouco mais com o mestre de obras, é que nem você falou.
para ele cobrar, e ele vai só cobrar. Exatamente. E isso é importante, Patrícia, porque a obra lá eu não vou dizer o nome, é uma grande empresa, construtora em Sinop, e deu certo, porque o serviço rende. Então, em cada obra tem um mestre de obra, tá? Porque tem construtora que contrata um mestre de obra para ficar andando em obra, mas quando ele sai, todo mundo para. A maioria para, tá? Eu já fui, eu trabalhei em obra, tá, pessoal? Então, isso já vai fazer 24 anos atrás, eu cheguei trabalhando como servente, né? E aí depois, meu pai é pedreiro há mais de 35 anos, tá? Hoje ele faz obras pequenas, né? Até pela idade também, não dá para pegar obra grande. E nas obras que eu trabalhava, sempre tinha um que parava. A gente parava também, né? Porque a gente é novo, a gente tá aprendendo, e aí sempre um puxava, não, vamos descansar um pouco, o patrão saiu da obra. E isso, pessoal, numa empreitada, em geral, não tem isso. Qual que é a diferença de você contratar uma diária por uma empreitada? Empreitada, a pessoa, ela ganha finalizando o serviço. E diária não, ela ganha por dia. Então, a gente ganhava por dia. Então, isso é importante, vocês que estão aprendendo um pouquinho sobre essa questão da construção civil, custos, né, que a gente vai ver mais adiante, é importante que coloque uma pessoa responsável. Então, nessa grande construtora, eles colocam o mestre de obra, que ganha um pouco a mais, executa pequeno serviço para controlar os demais. Então, ele conhece toda a obra, todo tipo de serviço, tá? Ele ganha para isso, e aí a obra flui. Essa questão que você falou, Patrícia, aconteceu com meu sobrinho. Meu sobrinho, ele passou um carro, né? Ele tinha um carro no valor de 70 mil, por um cara que se dizia construtor, só que ele passou já em documento, tudo documentado pro cara, né? E o cara disse que em 3 meses construiria a casa dele, tá? E construiu, só que ele errou, né? Ele errou por quê? Porque ele passou já o documento pro nome do cara. E isso já faz 1 ano que o cara tá enrolando para construir ele, né? Construir a casa dele. Então, só para vocês terem ideia, nisso vocês tomam cuidado também, pessoal. Empreitada é uma coisa, diária é outra. Empreitada, fez o serviço, recebe, tá? Ah, eu posso, mas a minha empreitada vai demorar 2 meses. É só você medir o que a pessoa fez, dentro de 1 mês, paga ele, e aí na outra remessa, né, finalização, você paga o restante. Então tem que ter esse controle, tá, pessoal? Isso entra a parte de custo. Por quê? Porque se você não controlar, você vai pagar 2 vezes. E infelizmente, meu sobrinho aí já levou na justiça, mas o cara já tem, antes, ele não sabia, mas o cara já tem uns 15 processos, por causa disso. Né? Pega o dinheiro e não faz a obra. Então tem que ter esse controle, né? Pode falar, Patrícia. Professor, eu acho assim também, importante um mestre, uma pessoa, porque todo mundo tem que ter alguém para seguir, uma voz de ação para seguir adiante, porque se chegar lá numa obra, todo mundo, cada um for para um canto, um manda de lá, outro manda de cá, vai ficar aquele negócio de muito cacique para pouco índio. Isso. Tem que ter. E quanto ao caso da obra ali, o que acontece é o seguinte, que a gente acaba confiando demais nas pessoas. O pessoal faz um serviço, deu certo, faz o outro serviço, deu certo, você pega uma confiança. Quando chega lá na frente, você fala, tô meio apurado, dá para adiantar? Aí você vai falar, poxa vida, ele trabalhou bem até agora, vou liberar. Às vezes dá certo que a pessoa termina tal, às vezes dá certo que a pessoa barrela. A gente nunca sabe como que o outro vai agir. Exatamente. Só que a gente tem que tomar todo cuidado, né? Ter uma regra, porque é isso que faz a gente, basicamente, tomar prejuízo, não é assim? Isso é verdade. Travou aí, pessoal? Tá travado, não, né? Não, tá travado, não. Ah, tá. Então, assim, toma todo cuidado. E o que a gente tem que fazer, pessoal? Registrar, né, o pagamento. Então, vocês vão ver muito, vocês que estão acompanhando, a gente vai passar algumas dicas importantes, porque tem gente que, no caso, paga, mas acaba não registrando o pagamento através de recibo. Ah, eu pego amanhã a sua assinatura e já vai, né? E depois a pessoa cobra. Então é importante que vocês tomem cuidado nessa questão também, tá? Professor, uma outra coisa que... Beleza, pessoal? Tranquilo? Estão compreendendo? Beleza, Professor, Patrícia? uma outra coisa que eu achei interessante ali é que essa imobiliária não trabalha com aluguel, né? Aí eu perguntei o porquê.
Eles não trabalham com aluguel. É só compra e venda. Aí a mulher falou bem assim, que antes eles trabalhavam, só porque acontece o seguinte, o aluguel é um dinheiro que você não tem. Aí você trabalha o tempo todo com o dinheiro dos outros. Aí você vê aquele monte de dinheiro na conta e você não consegue fazer um investimento. Daí eles pararam com o aluguel, eles resolveram só focar em compra e venda. Bacana, interessante, porque já tomou prejuízo, né? Provavelmente deva ter. E isso é importante a gente pensar. Então, vocês, né, meninas que por acaso forem trabalhar nessa questão, ou até auxiliar o pai, algum parente, todo o serviço pega o recibo, tá? Desde prestação de serviço, eu presto o serviço, né? Vamos supor, eu presto o serviço para alguém. Alguém vai ter que passar para mim o recibinho, para mim assinar e ele segurar lá. Alguém presta serviço para mim, eu tenho que pegar o recibo, né? Anotar lá que foi pago. Então, isso também é um prejuízo que está tendo muito, tá? Desde os materiais, desde a questão aí de você executar um serviço, né? Hoje tem que ter garantia o serviço, tá bom? Infelizmente, muita gente não faz isso e toma prejuízo. Empreitada, pessoal, tem, né, como você conversar, dialogar e automaticamente ter uma garantia do serviço, porque tem gente que na empreita, né, faz o serviço mal feito, muito rápido para ganhar o dinheiro e acaba não te dando a garantia. Acontece muito isso, então vocês tomam cuidado com essa questão. Mesmo que vocês não conheçam diretamente a questão da obra, se vocês verem que tem algo na casa de vocês, estão fazendo uma casa do parente, pega um profissional aí para verificar, porque tem gente que faz isso, tá? O problema é esse, né? Muita gente quer fazer ligeira, a empreitada tem isso. Você terminou o serviço, você recebe. E diária não, você ganha por dia, tem esse diferencial. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, beleza? Pessoal, estão compreendendo? Tá tranquila a aula? Sim. Então tá, qualquer coisa, só falar, tá? Então, prosseguindo aqui, pessoal, ó, com a nossa aula. Então, contrato por administração seria essa questão aí que a Patrícia falou, mas no caso dela não tem aluguel, é compra e venda. Então, contrato por administração é você administrar algum determinado serviço, tá? Bom, vamos passar aqui o próximo slide. Deixa eu ver aqui se não pulou. Vamos ver aqui. Tem dessas coisas, né? Quando não trava a internet, aí trava os slides. Deixa eu ver aqui. E aí a gente vai prosseguindo. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Empreitada, a gente já falou. Depois das 9 às 11, vocês têm aula também, pessoal? Tem. Tem? Ah, tá. Então, beleza. Tranquilo. Pessoal, então, falando sobre reconhecimento do serviço. O que quer dizer reconhecimento do serviço, né? Bom, nas obras sob empreitada, a empresa, seja de engenharia em si, né, construção civil, assume os custos, tanto de execução e cobra dos seus clientes sobre uma das alternativas que a gente passou aí para vocês, ó. Medição dos serviços realizados, tá? Tendo em vista o progresso físico da obra, é aquilo que a gente já falou, paga o que foi feito, porque se você pagar mais, você tem aí grande chance de tomar prejuízo, de acordo com o cronograma financeiro, de tal forma que a receita seja reconhecida, e percentual dos custos incorridos sobre o custo total, tá? Estimado versus o valor contratado. E o percentual do progresso físico da obra versus o valor contratado. O que isso quer dizer? Pessoal, se vocês estão tendo, tem que tomar todo esse cuidado. Se dentro de um cronograma que vocês fizeram, se o valor estipulado está sendo automaticamente preenchido, tá? Calculou aí para uma obra R$1.000, um exemplo, né? Um determinado serviço R$1.000. Se aquilo que você está pagando está dentro, né, do valor que você colocou no custo aí estimado. Então, reconhecimento do serviço entra essas alternativas, tá? Medição dos serviços, de acordo com o cronograma financeiro, percentual dos custos incorridos e o progresso físico da obra. É importante vocês considerarem isso também, tá? Empreitada com faturamento por medição do progresso físico. O que seria isso, tá? Então, a gente fala que os custos de engenharia e construção devem ser acumulados por atividades, tá? Então, por exemplo, nós temos aí uma contabilização, aquisição de materiais. Como que eu lanço o débito e crédito? Eu debito estoque, né, depósito de materiais, e credito fornecedores de materiais, caixa ou banco. Então, se eu comprei a prazo, fornecedores, à vista, tanto caixa como banco.
tá? Então, aquisição de materiais, vou debitar estoque ou depósito de materiais. A gente vai fazer atividades no decorrer aí do semestre relacionado a essas questões, tá? Então, como vocês já fizeram aí lançamentos de uma empresa comercial, seja industrial, nós vamos fazer da construção civil. Então, vai ter aí algumas atividades, tá? Contabilização, remessa para utilização na obra. Então, temos aí, ó, essa remessa para utilização. O que é uma remessa? É quando você transfere, basicamente, de um depósito para o outro. Então, nós temos um débito de custos de obras por empreitada, materiais diretos, aqueles que vão ser utilizados diretamente numa obra, e credita estoque e depósito de materiais, tá? Lembre-se, pessoal, remessa, a gente pode considerar uma transferência, tá? Eu sempre considero transferência. Temos aí pelo inventário do material não utilizado, tá? Quando finaliza lá o ano que você faz o inventário. Então, debita estoque, depósito de materiais e credita o custo de obras por empreitada, materiais diretos, tá? Isso aí, posteriormente, a gente vai fazer um exercício e explicar para vocês, mas aqui a gente fala um pouquinho na teoria. Temos materiais indiretos, então temos aí o débito custo de obras, tá? E crédito almoxorifado, tá bom? Ou depósito que a gente fala, né? Almoxorifado ou depósito, beleza? Esses são alguns lançamentos que a gente passa para vocês aí dentro da construção civil, tá? Bom, pessoal, caso alguém levante a mão aí, como eu estou só vendo a tela do PowerPoint, vocês podem abrir o áudio, caso alguém levantar a mão e queira falar alguma coisa, tá bom? Porque aquela hora a Patrícia levantou a mão, eu consegui ver que eu estava na outra tela, mas como eu estou aqui no PowerPoint, eu não consigo ver, às vezes, a tela do Meet aí, tá bom? Pessoal, contabilização, cálculo da receita do período, baseado em laudo técnico. Então, aqui, ó, a gente fala sobre a questão do progresso físico acumulado de uma obra até a medição atual versus o preço total contratado, ajustado menos a receita total registrada até a medição anterior relativa à obra, receita do período, que nada mais é do que receita de obras por empreitado. O que isso quer dizer? É onde eu já calculo a questão ali das minhas receitas, tá? Relacionados lá nas contas de resultado, tá, pessoal? Então, isso aqui nada mais é do que como que eu faço o cálculo. Depois eu vou passar um exercício, mas aqui só para vocês terem ideia do percentual, né, que a gente fala, percentual do progresso físico acumulado até uma medição de uma determinada obra versus o preço total contratado ajustado. Então, aí a gente coloca aí como menos da receita total para ver, né, resumindo, qual que foi o lucro que a gente obteve nessa temporada aí, tá? Então, seriam primárias e financeiras, receitas e despesas, tá? Bom, empreitada com cobrança por cronograma financeiro, tá? Instrução da Receita Federal. Então, nós temos aí o período, né, as receitas proporcional da obra acumulada até o período da base atual. Aí temos aqui algumas considerações de uma fórmula, né? O RPN, menos receita proporcional da obra, e temos aí o preço total contratado e o custo total orçado. Pessoal, isso aqui nada mais é do que aquela questão de você, dentro de uma execução de uma obra, você vai fazendo a DRE, tá? Vai calculando os custos, né? Os custos, a receita que você teve, então você vai formulando tanto as contas patrimoniais, que vai lá para o balanço, né? Uma aquisição de um material, de uma obrigação, e como as contas de resultados que vai lá para a DRE, tá? Então, isso aqui nada mais é do que uma empreitada, que a gente fala com cobrança, cronograma financeiro. Posteriormente, a gente vai estar passando também alguns exercícios, tá ok? Bom, empreitada com cobrança por cronograma financeiro. Então, a gente trouxe aqui um exercício bem simplesinho, né? Uma contabilização, um fato que aconteceu, quando do recebimento conforme cronograma financeiro. Então, eu debito caixa e banco e credito adiantamento de clientes. Isso aqui acontece muito na questão do recebimento antecipado, tá? Eu não sei se vocês já viram, pessoal, mas teve uma reportagem que passou aí no Domingo Espetacular, falando sobre a obra. Então, tomem cuidado nestes pagamentos antecipados. Teve um rapaz, não sei se alguém chegou a assistir, mas um rapaz que ele construiria uma casa de um fazendeiro na beira de um rio, né, por cerca de 3 milhões, tá? A casa ia custar 3 milhões de reais. No caso, o fazendeiro passou 1 milhão, adiantado para o rapaz comprar os materiais e começar, e até hoje o fazendeiro está esperando começar a obra, tá? Tem outros que o rapaz comprou os materiais, outro caso, só que materiais de terceira, tá? Então, isso
é preocupante. Tome cuidado nessa questão, tá? Contabilização pela medição dos custos incorridos. Então, debito serviços a faturar e credito receita de obra sobre empreitada, tá? Então, isso aqui entra a questão aí das contas patrimoniais. Uma receita, vou creditar uma receita, tá? De obra sobre empreitada e debitar serviços a faturar. Temos a compensação do adiantamento dos clientes. Então, eu tenho aí o crédito, né? Credito serviços a faturar e debito adiantamento de clientes, tá? É importante, pessoal, vocês compreenderem um pouco esses lançamentos, tá? Ele vai mudar um pouquinho aí sobre a ótica que a gente vê da empresa comercial, mas não muda muito em si os lançamentos. Tranquilo? Dúvida, pessoal? Tranquilo, meninas? Vocês estão ainda aí? Acredito que sim, né? Eu tô. Todas acompanhando, tá? Então, vamos lá. Vamos prosseguir na nossa aula. Agora, 8h06, tá? A previsão é da aula até as 9, tá, pessoal? Mas pode acontecer de segunda-feira, o conteúdo, se acabar antes, a gente termina a nossa aula antes. Mas é sempre, eu sempre programo, né? Eu planejo até às 9 horas. Mas pode acontecer da gente adiantar e finalizar a aula, beleza? Das 7 às 9. Então, falando um pouquinho sobre as empreitadas de obra com duração menor que 1 ano. Então, o que seria isso? São aquelas obras, né, que você, de menor porte, que você pode executar ela com menor tempo. Então, na construção de casas ou outras obras civis, cujo conjunto maior esteja desdobrado em unidades e o valor contratado em relação a cada unidade terminada. Isso aqui nada mais é do que, a gente pode dizer, um conjunto habitacional. Então, cada casa construída, você tem uma empreita e calculado em cima de uma residência terminada, tá? Então, controla-se os custos em função de cada unidade e reconhece a receita quando a unidade for terminada. Então, são obras de pequeno porte que a gente pode considerar, tá? Bom, obras em consórcio de empresas, o que seria isso, né? São aquelas empresas que têm a corresponsabilidade, tá? E empresa líder responsável que vai concentrar aí a contabilidade, tá, pessoal? Então, a gente pode classificar essas obras em consórcio de empresas, são aquelas que você terceiriza, principalmente para fazer a parte de administração. Um exemplo, né? A empresa que a Patrícia trabalha. Se alguma obra queira contratar imobiliária, como ela trabalha só com compra e venda de casa, ela pode adotar essa questão de assumir esse serviço, de fazer a contabilidade e a administração. Então, são obras em consórcio que vai se concentrar não só a administração, mas também como a contabilidade, tá? Bom, construção civil. Então, a construção civil, a gente já falou um pouquinho, é um dos setores mais importantes para a economia do país, está em crescente. Hoje, como eu falei para vocês, muitas obras hoje não têm controle, tá, pessoal? Tem desperdícios, né? Tanto de materiais, como a gente pode dizer de dinheiro, né? Porque se você compra material de péssima qualidade por um preço alto, você está perdendo dinheiro, tá? E hoje a gente vê muito que os materiais estão subindo, tá? Está muito alto. Teve um colega nosso que ia fazer aí 4 kitnets, né? E a gente acabou fazendo o projeto arquitetônico, os projetos complementares. E aí, quando a gente finalizou, ele disse que não ia mais construir, né? Porque o material estava muito caro, né? Então, assim, a gente executou o serviço, ele pagou tudo certinho, mas o projeto foi engavetado, né? Por quê? Por causa dos materiais, pessoal. Isso é importante. Por isso que a gente, quando fala custos, envolve tudo isso, tá? Desde você comprar, desde a questão de você alocar os materiais numa determinada obra, cotação, é importante, tá? Então, desde a promoção do bem até o desenvolvimento das cidades. Travou? Tá travando aí, professor, tá? Voltou agora? Voltou. Beleza, então. Então, pessoal, Professor, Oi. esse slide que o senhor está passando é aquele primeiro que está disponível? Introdução? Isso mesmo. Tá lá, tá? Então, aqui a gente vai explicar todo o conteúdo, como eu falei para vocês, vai estar nesse slide. Então, a gente faz uma maneira mais fácil vocês compreenderem, e na aula a gente vai estar explicando, conversando, tirando todas as dúvidas, tá? Então, prosseguindo aqui, pessoal, como eu falei para vocês, a construção civil é um dos setores mais importantes para a economia, tá? Então, até o desenvolvimento das cidades através das infraestruturas que a gente fala. Então, o setor responsável por movimentar o PIB, né? Empregar a força trabalhista e também estimular o setor econômico. Eu não sei algumas de vocês, mas vocês viram que a prefeitura, ela estava contratando estagiários, tá? Algumas de vocês aí
fazem estágio ou não? Estão fazendo estágio? Ainda não. Não. A prefeitura estava contratando esses dias uma pessoa que estava cursando ainda contábeis para trabalhar no setor da engenharia da prefeitura. Então, pessoal, é para estar alocando a questão desses custos, tá? Está acompanhando a obra, através de medição. Ah, mas é o engenheiro que faz. Não, o contador, ele pode estar acompanhando, então é estagiário, tá? Aprendendo essas, porque não é só o engenheiro que faz a medição, tá, pessoal? O contador pode estar aí lá fazendo uma determinada atividade numa empresa, vocês podem estar fazendo esse tipo de serviço, tá bom? Então, é importante vocês saberem também, é muito importante. Então, pessoal, como eu falei, a construção civil sempre vai ter construção, né? Nunca vai parar. Vai ter construção nova, vai ter aí reforma, enfim. A construção civil é necessário que você tenha um controle geral aí dos custos, tá? Bom, o nível de atividade da construção civil registrou alta pelo 4º mês consecutivo, tá, pessoal? Vocês podem observar que nós tivemos aí, né, nós estamos ainda na pandemia, mas um setor que não parou foi a construção civil, não é verdade? Todo mundo concorda com isso? A construção civil? Foi a construção civil que não parou, tá? Então, de acordo com a sondagem Indústria da Construção da CNI, ela diz que pesquisa apontou crescimento consideravelmente, né, ou considerável, da utilização da capacidade operacional, que atingiu 63%, o maior nível desde 2014. Então, aumentou 63% no decorrer aí de uma média, tá, pessoal, de obras construídas. Então, a construção civil não para, tá? Vocês podem observar que na pandemia foi um setor menos afetado, tá? Então, de acordo com a CNI, o índice de atividade da indústria da construção em novembro foi de 50,3 pontos. O que isso representa, né? Isso representa, pessoal, um aumento, tá, de 53% em relação aos outros anos passados, tá? Então, manteve-se acima da linha divisória de 50 pontos, indicando aumento no nível da atividade da construção em relação ao mês anterior. Então, só para vocês terem ideia, são crescimentos, né, que basicamente eles ficam acima de 50%. Então, no mês cresceu lá 12%, automaticamente no outro ele vai crescer aí acima de 17%, vamos dizer assim, por cento, tá? 12%, no outro 17%, então aumentou em relação a 50%, que a gente pode dizer do mês anterior. Essa fonte é do Valor Globo, tá, pessoal? Se alguém quiser acessar, tá lá no portal, vocês podem ver a questão aí do crescimento da construção civil. Tá? Professor. Oi. Essa função aí do crescimento da construção civil, nessa pandemia para o setor imobiliário foi muito bom. Foi, porque, né? Como muita gente precisou parar, as obras, as construções não pararam. Exatamente. Aí, ó, como eu digo assim, que foi bom porque, que nem para a imobiliária que eu estou trabalhando ali, tem algumas casas prontas, tem outras em fase de acabamento, e já estão praticamente vendidas, essas que estão em fase de acabamento. As que estão prontas já estão negociando. Pessoal que trabalhou aí na lavoura e que agora já está fazendo um acerto, já está aproveitando e já está investindo logo e está investindo em casa. Está comprando casa para alugar, está comprando para morar, já está investindo mais em casa do que em carro. Exatamente. E em Sinop é uma cidade que ela não para, né? É uma cidade de destaque, eu vi na revista, é uma das melhores cidades do Brasil para se investir e morar, né? Se você for ver, Sinop é espetacular, tem saúde, tem educação, né? E a gente vê que não para de crescer, né? Como eu falei para vocês, pessoal, esse ano vai fazer 24 anos que eu moro em Sinop, e tinha cerca de 12 bairros em Sinop, mais ou menos, 12 bairros. Hoje passa de 100 bairros Sinop, e eu não conheço os outros, tem muito bairro que eu não conheço, né? Então, só para vocês terem ideia, o crescimento de Sinop exige controle, né? E muita gente não leva muito isso a sério. Algumas obras parou, Patrícia, mas por que parou? Por causa do material. Tá? O material cresceu muito, né? Subiu muito esses valores, e a gente vê desde o cimento e o ferro. E o ferro, a semana que vem, provavelmente, né, essa semana, na verdade, vai subir mais um pouco aí a questão do aço. Então, barras de aço vai aumentar no mercado. E também teve, no começo da pandemia,
tem um produto que vai no ferro, agora não vou me recordar qual, que por causa da pandemia, uma dessas empresas faliu. Também ficou, assim, com pouco abastecimento de ferro. Não estava produzindo. A Gerdau não estava produzindo ferro. Exatamente. Então, isso aí, o que fez? Isso aí acabou aumentando um pouco o estoque que eles tinham. Acabou dando um aumento. Isso. E outra coisa, o que aumentou muito os materiais, pessoal, foi porque as indústrias pararam de produzir. Tá? Então, quando você tem pouca oferta e muita demanda, né, automaticamente aumenta o preço. Então, quando você tem muita demanda, né, pouca demanda, na verdade, e muita oferta, o preço abaixa. Então, é isso que ocorreu nesse caso aí dos materiais. Então, as indústrias pararam. É igual com carro, né? Carro, automaticamente, os carros usados acaba sendo mais caro hoje, dependendo, do que os novos. Por quê? Porque tem poucos carros novos. A indústria parou, começou a fabricar de novo, então é aquele processo. Quando você não tem uma oferta, tem muita demanda, automaticamente o preço aumenta, tá? Então a gente tem que pensar nisso também na hora que for adquirir algum determinado produto, tá? Bom, a contabilidade na construção civil ajuda o quê? Indicar quais são os regimes tributários, então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os regimes tributários mais adequados para a construtora ou incorporadora, tá, pessoal? Que vai evitar, é claro, gastos extras desnecessários e problemas fiscais. Um dos problemas que a gente vê é que, às vezes, as pessoas abrem uma empresa, um determinado aí, regime que não atende ela, tá? Então, a gente vai ver alguns regimes aí relacionados à questão das construtoras. Então, também estabelecer os melhores modelos para contratação de diferentes profissionais, levando em conta o perfil do trabalho e do projeto, além das necessidades da empresa. Hoje, mesmo eu passei em frente de uma obra, tem uma plaquinha precisa-se pedreiro, né? Paga R$140 a diária, pessoal, e não está encontrando. Então, esses profissionais estão escassos, estão ganhando dinheiro, né? Mas é necessário a gente cuidar também do profissional que a gente contrata, tá? Contratação de pessoal. Isso é importante. Dar visão sobre os conceitos contábeis no acompanhamento e controle de custo da construção, que a gente considera a competência e os detalhes do controle de estoques de materiais. Isso é muito importante. Competência e detalhes de controle de estoque de materiais, tá? Não adianta também você querer fazer uma obra comprando um material mais barato que depois vai te dar dor de cabeça. Então, é necessário vocês também verificarem essa questão, tá? Competência do profissional e detalhes do controle de materiais. Bom, a obra, pessoal, é o principal produto da construção civil. Então, por isso, né, diferente dos outros ramos, o ganho de uma construtora depende das etapas, né? Principalmente empreitadas, das porcentagens que acaba dificultando a avaliação do resultado e também a contratação do pessoal, né? Prestação de serviço. Contrata uma pessoa, não executa um serviço correto, um serviço de excelência, automaticamente a construtora assume aquele prejuízo, né? Então, o início de uma obra é sempre mais difícil, né? Porque o dinheiro demora mais a entrar. Então, ao término, é possível tirar o peso das costas a cada venda, né? Como a gente pode dizer. Então, mas antes disso ocorrer, que a gente fala, o jogo é complexo. Exige o quê? Manejo de recursos financeiros e insumo entre os projetos de uma construtora ou de uma construção. Pessoal, aqui, ó, eu acredito que a maioria de vocês não sabiam disso. Pode ser que a Patrícia já tenha um conhecimento. Aonde que a gente gasta mais dinheiro, pessoal, numa obra? O que vocês podem dizer nessa situação? Eu acho que é no acabamento, que é a parte mais cara. Exatamente. Tá aqui, ó. Tá aqui, pessoal, ó. E o menor valor, vamos dizer assim, que a gente gasta? Fundações. Fundações a gente pode considerar o menor gasto, apesar que nós temos aqui, ó, limpeza e retox de 1 a 2% e fundações. Pessoal, mas a fundação, realmente, numa obra, se você for ver, é o menor valor. Então, assim, quando se faz uma sapata, uma viga, né, que a gente utiliza concreto, Pessoal, é de 3 a 7% da obra, tá? E tem gente que não quer, né, fazer uma viga de um tamanho que o engenheiro constrói, ele quer diminuir, ele quer colocar um concreto mais, vamos dizer assim, menos resistente, tá? Se eu coloco lá um concreto de 25 MPa, ou seja, uma carga que ele aguenta 25, ele quer colocar de 20 para economizar. Mas olha o percentual, pessoal, que uma obra, ela
vai custar para um determinado aí, uma determinada pessoa, né? Uma determinada empresa, principalmente as construtoras que pegam aí várias casas para fazer. Tem gente que não leva a sério, tá? Por quê? Porque quando a gente fala fundação, é o que vai suportar a casa. De 3 a 7% tem gente que acha que é caro, né? Aí ele vai lá e, ó, gasta de 20 a 38% no acabamento, né? Coloca a torneira de R$1.000, R$2.000, como a gente já viu, né? Infelizmente, ou felizmente, dependendo se você tem dinheiro, isso aí vai de cada um, né? A gente não pode também condenar, vai de cada um. Quer gastar, quanto mais, né? É luxo, mais vai ter um gasto. Então, nós temos aí, ó, fundações, projeto, pessoal, para fazer o projeto, né? Hoje, pessoal, o metro quadrado de um projeto de uma casa, a gente cobra aí R$25 o metro quadrado, tá? Tem gente que acha caro, mas olha o que representa dentro de uma obra, né? 3 a 5%, pessoal, tá? Imagina você calcular, fazer o projeto, né? Calcular as vigas, né? Os pilares, a laje, 3 a 5%. E aí tem gente que às vezes acaba achando caro, tá? Então é importante vocês verem essa questão, ó, os custos que realmente isso ocorre. Acabamento, como a Patrícia falou aí, tá? Então são questões aí que a gente tem que levar em consideração também, tá ok? Beleza, pessoal? Estão compreendendo? Tranquilo? Tá travado? Não? Professor, eu não Oi. sei se você já deve ter visto, já deve ter presenciado uma casa depois de construída ali, uns 5 anos de construída, ela começar a rachar a parede ali. Pois é, aí entra a questão de materiais, né? Materiais ou execução, tá? Tem duas formas de você saber. Isso a gente trabalha com questão de patologias de construção, tá? A gente teve uma disciplina para a gente encontrar qual que é o problema que ocorre numa determinada empresa. Então, é a questão de patologias, tá? Pode ser no projeto, material ou execução, tá? Por isso que eu falo, dependendo a empresa que queira acelerar o serviço, ele vai fazer o serviço para receber e automaticamente, posteriormente, vai dar problema, tá? Então, muito cuidado também nessa questão da execução, tá ok? Tranquilo? Prosseguindo, pessoal. Bom, é preciso, pessoal, ter interesse em transformar esse desafio da gestão em uma tarefa um pouco mais simples, né? Precisa entender o papel da contabilidade na construção civil, tá? Então, fazer a gestão contábil de cada obra evita turbulências. Isso que a gente tem que observar, tá? A contabilidade, pessoal, na construção civil, ela ajuda não somente a estar em dia com as declarações e o SPED fiscal, tá? Seria o Sistema Público de Escrituração Fiscal, mas conquistar equilíbrio em um mercado cheio de instabilidade. Então, existem detalhes da contabilidade que vai ser de grande importância na gestão de uma determinada construtora. Então, são 5 principais passos. Preparar o orçamento e memorial descritivo, tá? Escolher o tipo de tributação, planejar a escrituração contábil, elaborar e apresentação, né, e apresentar demonstrativo e liberar a CND e o ABITSE. Pessoal, alguém sabe o que é o ABITS? Além da Patrícia, eu acredito que vamos esperar ver se alguém consegue responder, Patrícia, mas eu acredito que você saiba o que seria isso. Alguém sabe o que seria o ABITSE de uma construção? O que vocês me dizem? O que é o ABITS? Patrícia, sabe? Patrícia, tá aí ainda? Foi tomar um café? Bom, pessoal, o ABITS nada mais é do que um registro final da sua obra. Para que serve? Tá? O ABITS, pessoal, serve para você futuramente pegar um empréstimo no banco, tá? Então, é quando você finaliza, é quando a sua obra está dentro das normas, né? Que foi aí colocado pela prefeitura, dentro do projeto que você fez. Então, tudo regularizado, vamos dizer assim, tá? Então, é importante que vocês compreendam que o ABITS nada mais é do que o documento final de uma obra que aquela obra está habilitada para vender, né? Para um determinado banco, ou você dá como empenhorar ela. Então, o banco ele não pega a sua casa se você não tiver o documento escriturado, como a gente pode dizer, a escrituração, né?
como a gente fala, uma casa escriturada, terminada. Para escriturar, eu tenho que ter o habite dessa obra, ok? Bom, prosseguindo, pessoal, para a gente conseguir concluir o nosso contexto, já está quase finalizando, tá? Mas alguns detalhes ajudam a melhorar a performance da contabilidade na construção civil, como a gente pode falar, tá? Então, a gente pode ver aí a questão da escolha da tributação, o tipo do contrato e o auxílio da contabilidade na gestão. É importante isso, tá? A gente controlar, tá? Tudo você ter o controle. E isso que a contabilidade tem como papel, tá? Temos aqui, ó, contabilidade na construção civil, detalhes que fazem a diferença. Então, a gente passa para vocês qual que é a diferença utilizando a contabilidade na construção civil. Pessoal, reconhecer qual é o melhor perfil tributário, que é uma tarefa crucial que a gente pode dizer, tá? Então, recorrer à contabilidade de custo para a construção civil é a melhor escolha, tá? Então, isso porque cada negócio tem particularidades, tá? Que precisa ser levada em conta, mas alguns não levam e acabam tendo prejuízo. Isso é importante. Escolher, né, um dos primeiros é a tributação, que é a mais vantajosa para os objetivos, tá? Bom, para a contabilidade, pessoal, nós temos aí 5 principais alternativas ou perfis tributários, tá? O primeiro é o microempreendedor individual, tá? Com faturamento até 81 mil anual. Então, isso aqui, a gente pode contratar profissionais com CNPJ, é uma das alternativas, tá? Um exemplo, meu pai, eu abri o microempreendedor para ele. Então, ele emite nota fiscal para um serviço que ele executa. Então, dá mais garantia, né? Então, é importante a gente começar a adotar isso, pegar profissionais que têm um registro em si, tá? Tem o Super Simples, que facilita o recolhimento dos tributos nas microempresas e empresas de pequeno porte. Temos o lucro presumido, que é uma forma de tributação que é usada aí no cálculo do imposto de renda e a contribuição social sobre as receitas. O lucro real, que é uma forma de tributação também do imposto de renda e a contribuição sobre o lucro real. E o RET, tá? E o RET, tá? Que é um regime especial de tributação, pessoal, que ele adota... Alguém quer falar? Jéssica? Jéssica. Oi, desculpa. Então tá. Então, pessoal, nesse caso, o RET. O que é o RET? É o regime especial de tributação, tá? Ele vai adotar o pagamento unificado de alguns impostos. Isso, pessoal, esse regime de tributação é para uma determinada empresa de construção civil. Então, é importante a gente ter em mente essas vantagens, né? Basicamente que existe, só que a gente às vezes não observa, tá? Deixa eu voltar aqui. Professor, aquela tributação ali, ela serve para todos os impostos da empresa? Isso, e isso determina o faturamento, tá? É importante você saber o faturamento da empresa. Por quê? Porque tem faturamento que você não pode fazer pelo Super Simples, tá? Você não pode fazer pelo MEI. Ó, um exemplo aqui, ó, faturamento do micro, né? Vocês podem observar, pessoal, que nós, contadores, a gente pode ser um microempreendedor individual, tá? Prestador de serviço. Então, 81 mil reais a gente pode faturar no ano. Super Simples é um faturamento a mais, e assim por diante, tá? Vamos supor que no Super Simples você tem um faturamento lá de 1 milhão de reais. Quando você acaba passando esse 1 milhão, automaticamente você entra numa outra forma de tributação. Eu acredito que vocês já viram isso. Então, isso aqui é onde eles abrem uma outra empresa daí para dividir o faturamento. Exatamente. Tipo assim, cada loteamento é uma empresa, vamos supor. Isso, por causa que o faturamento aumenta, então, para não atingir aquele limite, eles abrem outra empresa, que daí aumenta de novo, depois abre outra empresa e assim por diante, a pessoa tem o controle dos tributos, né? Muitas pessoas abrem essa empresa justamente para não pagar muito tributos, tá? Eu acho melhor também, assim, para controlar, professor, vamos supor, eu tenho um loteamento Jacarandá, vamos supor, é o meu loteamento, tá? Acabei de lotear. Nesse loteamento, com esse CNPJ, eu acho melhor controlar os gastos, o que entra, de onde sai, o que eu vendi, o que eu vou investir ali, do que... E daí tem o outro loteamento lá, o do centro, né? O outro loteamento, outra conta, outro CNPJ, mas é tudo meu.
Isso, exatamente. É bom que você tenha um controle, né? Você tem a distribuição lá dos custos, né, dos recebimentos. Ah, vai dar mais trabalho? Não vou dizer que vai dar mais trabalho, mas vai ser um controle mais geral do que está ocorrendo, igual você falou, né? Do que ter vários loteamentos, porque chega uma notinha, não tem um nome lá, exatamente do que seria, recebimento. Claro que tem que ter controle, mas pode prejudicar um pouco aí o controle se você tem vários loteamentos para uma determinada, um determinado CNPJ, tá? Então, pessoal, isso aqui são as formas de tributação, tá? Alternativas. Então, pessoal, primeiro, né, escolha a tributação mais vantajosa. Então, o MEI, o que o MEI ele traz de bom? Esse perfil, pessoal, ele surgiu a partir da necessidade de regularizar a mão de obra autônoma. Resumindo, o governo criou o MEI, na verdade, para aumentar a contribuição do INSS, tá? Primeiro. Segundo, justamente regularizar a mão de obra autônoma, né? Porque tinha muita gente que era autônomo, trabalhava tantos anos e não se aposentava. Então, só para vocês terem ideia, né? Você paga lá um pouquinho do microempreendedor individual e tal. Meu pai mesmo, ele paga R$61 por mês. Se ele fosse pelo INSS normal, seria R$122, tá, pessoal? Então, ele paga metade, tá ok? Então, nesse caso, pode ser pedreiro, azulejistas, eletricistas, outros trabalhadores que vão prestar serviço às várias construtoras e incorporadoras, tá? Então, para o MEI, existe um limite de renda anual, como eu falei para vocês, de R$81 mil, tá? Esse é o MEI. Super simples, pessoal. Tá aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre o faturamento. Então, super simples é o novo na construção civil, mas não tão novo assim, tá? Chegou em 2015, tem 6 aninhos, né? É uma criança para ajudar o quê? As micros e pequenas empresas. Então, isso reúne em um único tributo todos os impostos. É o chamado Simples Nacional. Então, nós temos aqui duas classificações: receita bruta igual ou inferior a 360 mil, receita bruta superior a 360 mil e inferior a 4 milhões e 800 mil, e as empresas da construção civil são tributadas conforme as tabelas do Simples. Então, se você acessar lá o Simples Nacional, vai ter várias tabelas, tá? Com as alíquotas que variam de 4,5% a 16,85%, tá ok? Então, cada sistema de tributação tem uma cobrança diferencial pelo faturamento, tá? Então, super simples, pessoal, é uma faca de dois gumes, né, para a construtora, como a gente fala. Por quê? Porque não existe uma análise de perfil. Então, neste momento, a gente pode ver a importância, né, ainda maior da contabilidade para solucionar algumas questões. Então, se você contrata MEIs, né, os microempreendedores individual, como mão de obra, porque paga também imposto trabalhista nessa simplificação, né, a gente pode dizer que não, porque o MEI que paga em si o INSS. Então, você recebe só a nota fiscal, tá? Em consequência, o governo ganha duas vezes esse imposto. Por quê? Uma do trabalhador autônomo e outra da construtora, tá? Por isso a contabilidade consultiva, né, vamos dizer assim, a contabilidade em geral, ajuda a desmitificar o perfil tributário. Então, como eu falo, o que eu quero dizer com isso? Porque a construtora, ela paga o INSS lá, tá? INSS, os tributos patronais, e o microempreendedor, ele paga o percentual também. Essa metade que vamos supor, meu pai paga, a outra metade a empresa paga, então une num só documento, tá? Então, paga o INSS total, tá? É isso que a gente quer dizer para vocês, tá? Lucro presumido versus lucro real. Então, se a empresa tem uma renda bruta superior a 4 milhões e 800 mil, existem duas opções, tá, pessoal? O lucro presumido e o lucro real. Acredito que vocês já viram, se alguns não viram, vão ver ainda, sobre essa questão da tributação, tá? Então, a escolha vai afetar o recolhimento dos seguintes tributos: imposto de renda, tá? Contribuição social, PIS e COFINS, tá? Na empresa que eu trabalhava, era lucro real, então a gente apurava, né? Lá no lucro líquido, imposto de renda e contribuição social, mas todo mês a gente tinha o recolhimento do PIS e COFINS sobre o faturamento, tá? Então, pessoal, isso tudo significa que no lucro presumido, a arrecadação desse tributo vai ter como referência as tabelas estabelecidas pelo fisco, tá? Então, na construção civil, a alíquota fixa do imposto de renda para atividades imobiliárias é de 8%, por exemplo, tá? Porém, sobe para 32% quando a prestadora não empregar materiais na sua propriedade, ou seja, não se responsabilizar pela sua obra. Então, tem essa diferença, por isso que é importante a gente saber disso, tá? No lucro presumido, mesmo que a empresa tenha obtido lucro, maior ou menor, ela paga somente a mesma alíquota. Eis a grande diferença para o lucro real, tá? Qual que é essa diferença? Lucro presumido, você paga os impostos em cima das receitas, e o lucro real você ganha
ou você paga, né, na verdade, em cima do lucro real, lucro líquido. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Bom, no lucro real, a construtora ela pode, por exemplo, não pagar imposto de renda e contribuição social, caso não tenha lucro, né? É isso, porque o imposto de renda e a contribuição são calculados em cima do lucro líquido, tá? O lucro real, pessoal, pode ser vantajoso, caso a empresa esteja começando vários novos projetos, tá? A gente pode dizer que as edificações podem levar longos prazos para serem concluídas, ou seja, a construtora leva um tempo considerável para realmente receber pelo trabalho. Então, nesse caso, se pagar imposto por alíquotas presumidas, não vão conseguir sobreviver até a entrega das obras. Por isso que é importante, né, nesse caso aqui, a empresa partir para o lucro real quando é uma construtora que tem um faturamento muito grande, tá? Então, a contabilidade, ela vai ajudar essa construtora a estender o próprio perfil tributário. Então, ninguém, né, e ninguém nunca imaginou que seria a contabilidade, que vai estar coordenando, ou seja, né, vai ajudar a evitar o crescimento dos cemitérios, né, de pedra feito de obras não concluídas. É aquela questão que a gente fala, você contratar, né, ou você for contratado e não finalizar uma determinada obra por causa dos pagamentos de tributos também, tá? Temos o RET, como eu falei para vocês, tá? A contabilidade na construção civil tem aí, por tantos menores, né, como a gente fala, que fica difícil não pensar nos métodos só para ela, ou seja, a forma de recolhimento de tributos. Então, por isso o governo ele criou o RET, né? Ele viu que impulsiona a economia, a construção civil, por que não ajudar, né? Então, esse regime especial ajuda as construtoras que vai pagar em uma alíquota de 4% a 6%, tá? Então, como toda moeda tem os dois lados, a contrapartida para essa redução é tornar o imóvel um patrimônio de afetação, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A construtora, assumindo que um determinado projeto é patrimônio de afetação, mostra que em caso de falência, tá? Ou seja, o único patrimônio, ela só tem aquele patrimônio, tá? Para suas atividades, esse imóvel não vai poder ser usado em moeda, né? Como a gente pode falar, para quitação de dívidas, tá? O que garante o governo o recolhimento dos impostos por meio do bem construído. Então, para aderir o RET, a obra escolhida deve ter um memorial descritivo, né, que a gente pode dizer, que é registrado em cartório, e somente assim vai ser possível reconhecer a adesão das construtoras a um perfil definido como esse, tá ok? Então, pessoal, é como a gente fala, é quando a construtora só tem aquele objeto de trabalho, automaticamente ela pode estar aderindo ao RET, né, dificultando um pouco aí, no caso de falência, né, para que a justiça não tome aquele bem, porque é o único que ela tem para ter o faturamento, ok? Bom, temos aqui o tipo do contrato de construção condiciona os tributos, tá? Existem duas modalidades principais que a gente fala, empreitada e o POC, que seria o percentual de obra concluída. Então, na empreitada, como a gente já falou, tá? A cobrança de tributos ocorre de uma só vez, tá? Já o pagamento deve ser feito antes ou depois da entrega, conforme estabelecido em contrato. Então, é possível fazer o quê? O parcelamento nesta opção, ou seja, o pagamento de uma entrada e o restante dividido mensalmente até a entrega da obra. É uma opção que a gente fala, né? Você paga um percentual X pequeno, né? Se for prestação de serviço, pessoal, não é necessário vocês pagarem antecipado, tá? Tem aquela questão, eu estou precisando de dinheiro, né? Me ajuda aí, né? Que eu vou ajudar você. Eu acredito que a melhor maneira é você ter o serviço executado, a prestação de serviço para você, basicamente, ter aí uma menor dor de cabeça posteriormente, tá? Então, esse é o tipo de contratação ideal para as obras de curto prazo, geralmente de reformas ou projetos mais simples, como a gente já falou, tá? Prosseguindo aqui, né, as construtoras que trabalham com a opção de pré-moldados ou o light steel frame, isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma obra rápida para fazer, tá? É como se você fosse fazer uma divisão de uma peça com aqueles, vamos dizer assim, eu acredito que na casa de vocês podem até ter, se não tiver forro de gesso, mas tem aqueles forros de... Tem os tal dos compensados, tem os forros de PVC, né? Tem os forros de gesso. Então, esses light extreme steel frame nada mais é do que divisão com forro de PVC. Ele é muito mais rápido. Tem de madeira? Tem de madeira também, tá? Dependendo aí do tamanho da obra. Então, a gente observa esse cenário, que construtoras que trabalham com grandes projetos, edifícios, rodovia, preferem o POC, tá? Para esse tipo de recebimento, que a gente pode falar do contrato, todos os meses é preciso fazer o pagamento de impostos, tá? Conforme aí o perfil tributário de uma determinada construtora. Nesse caso,
ela pode aí adotar, né, ou optar pelo RET, como a gente já falou, né, o Regime Especial de Tributação, tá? Então, o POC, pessoal, quando a gente falou do POC, cada etapa concluída é feito o faturamento ali por percentual da obra, tá? É importante isso, tá ok? É preciso que a empresa transforme a obra, ou seja, que é alvo de contrato, em patrimônio de afetação, tá? Então, a escolha de qualquer um dos tipos desses contratos de serviço e pagamento vai influenciar diretamente no regime interno aí da contabilidade na construção civil, tá? E, é claro, vai exigir aí rotinas contábeis mais claras e mais eficientes. Tranquilo? Pessoal, até aqui tudo ok? Estão compreendendo? Sim. Beleza, então. Então, prosseguindo aqui, já estamos finalizando, tá? Mais um pouquinho aí, temos ainda 20 minutos, mas eu acredito que alguns 10 minutos aí a gente termina a nossa aula, tá? Então, pessoal, os 4 controles da construção, né? Temos aí dentro da contabilidade na construção civil. Então, na construção civil, a preocupação com o financeiro costuma dominar as análises de desempenhos do negócio, tá? Se entrou dinheiro, está tudo certo. Se não entrou, né, já é difícil. É a gestão contábil que mostra quando uma obra é lucrativa ou não. Então, mesmo, a gente pode dizer assim, que as contas no vermelho, o seu negócio pode estar indo bem, né? Ao final de todas as contas, é a contabilidade que mostra o real desempenho de cada obra. Alguém já ouviu falar de balanço maquiado? Algum professor chegou a falar? Não, nunca ouvi, não. Balanço maquiado. Vocês podem ter certeza que em algum momento vocês vão ouvir. É aquele balanço que você maqueia ele, que você coloca dados fictícios para melhorar. Por que eu faço o balanço maquiado? Pessoal, principalmente para pegar empréstimo, tá? Em banco. Então, você tem que maquiar. Sua empresa está dando prejuízo, né? Você tem muitas obrigações, automaticamente você maqueia, passa um pozinho, né, no rosto, com, né, um batom para enfeitar, e vai lá no banco, eles fazem análise de ti, vamos dizer assim, te emprestam. Então, é o chamado balanço maquiado, é aquele balanço que não é verdadeiro. Tem empresa que faz isso? Infelizmente tem, tá, pessoal? Então, posteriormente, vocês vão entender essa questão. A gente não deve fazer pela ética, mas tem empresas que fazem, infelizmente, tá, pessoal? Como tem a questão de sonegação de imposto. A gente não pode deixar de falar, né? A gente tem que fazer o correto, né? O semestre passado eu ministrei essa disciplina, ética contábil, e falei para o pessoal, sempre vocês vão ter oportunidades de fazer a coisa errada para ganhar mais. Como assim errada? Questão de sonegação, né? Uma hora o bicho pega, tá, pessoal? É importante que a gente tenha consciência do que a gente vai fazer, tá ok? Então, pessoal, a gente fala sobre os controles em si, né? Temos aí o grande detalhe da relação de ambos na construção civil, é aqueles que se equivalem apenas ao final de cada obra, que você vê que está finalizada, está tudo pronta, né? Já está aí com resultado compensatório. A contabilidade na construção civil, ela deve apurar e analisar esses 2 tipos de lucros, né? Pois um é comandado pelas previsões de despesas e receitas e outros pelas entradas e saídas de dinheiro. É o chamado aí capital de giro, fluxo de caixa, né? É nesse ponto que a contabilidade ela melhora o gerenciamento dos processos, tanto administrativo, que vai permitir o controle aí do lucro contábil e não somente o lucro financeiro. É importante que a gente tenha esse controle geral, tá? Se o lucro contábil estiver ruim, a sua construtora com certeza não está bem financeiramente. Então, porém, não se pode, né, nesse caso, fazer a mesma afirmação no caso do lucro financeiro. Então, este acostuma a ser negativo até o momento antes ali da venda do empreendimento crescer. Isso aqui ocorre muito, vamos dizer assim, numa imobiliária, né? Um exemplo, a Patrícia tem lá uma casa para vender e aquela casa tem manutenção, né? E vai saindo dinheiro, tem que investir dinheiro. Mas chega um momento que quando ela vende, ela cobra aquele valor, né, que ela teve de custo em si, porque o valor que ela pagou para fazer manutenção, ela vai cobrar de volta, tá? Então, a gente pode dizer aí que esse valor negativo, até o momento da venda, ele pode ser considerado negativo, mas depois o empreendimento consegue recuperar, tá? Bom, lembrando, pessoal, que nada adianta apresentar seu extrato no banco para solicitar crédito. O que vale para o sucesso da empresa é conquistar empréstimos, né? Para conquistar um determinado empréstimo, é o balanço contábil, como eu falei para você. Então, diante de tudo, a contabilidade ela vai ajudar a manter o controle nos 4 aspectos importantes para o balanço da construtora. Que tipo, né, de controle? Controle de orçamento. O primeiro controle é realizado pela contabilidade na construção civil, tá? O que foi previsto, ou seja, aquele controle que você
coloca no papel e que você executa, tá? Então, a melhor forma de fazer isso está na comparação dos relatórios. Tudo que estiver no papel, acompanhe, pessoal. Isso é importante, tá? Somente assim a construtora vai descobrir os pontos fora da curva da sua trajetória, o que está sendo realizado, né? O que foi feito no papel e está sendo realizado e o que não está sendo corretamente executado, tá? Então, pessoal, falando do controle de orçamento, a contabilidade, ela ajuda os construtores que vai adotar aí uma melhor rotina, né? Tanto no registro e na medição que vai garantir aí uma contabilidade mais realista. Então, gastar mais, um exemplo, com esquadrias, por exemplo, pode ser um ponto fora da curva, né? E um motivo de reajuste aí no orçamento, né? Tá lá no orçamento uma esquadria no valor de R$400, né? E aí acontece muito isso, pessoal, acontece muito isso quando você vai fazer um projeto e quando o projeto está pronto, o dono da casa ou a dona da casa pede que seja feita a alteração. Para nós, a gente recebe, mas para ela aumentou o custo, né, da gente estar fazendo esse projeto. Então, é importante pensar muito para de for fazer um determinado orçamento, tá? Então, pelo controle previsto versus realizado. Então, os construtores sabem como readequar esse custo global da obra e o preço de cada unidade ou do projeto. É importante isso, pensar muito, né? Também, pessoal, controle de insumos, né? No uso dos insumos. Então, quando você tem uma obra, controlar os insumos para não ter desperdícios, tá? Então, para a maioria das pequenas e médias empresas da construção, que não conta com um sistema de gestão, tá? A contabilidade preenche essa lacuna nesses controles considerados dos insumos, tá? Então, nessas pequenas empresas é comum um caminhão de piso servir mais de uma obra. Então, assim como uma encomenda, um exemplo de tintas que a gente colocou, ela pode ser pulverizada entre vários projetos. Então, afinal da conta, é sempre mais vantajoso comprar na modalidade atacado, tá, pessoal? Isso é importante vocês verificarem. Por quê? Porque vocês podem receber um pouco mais de desconto do que você comprar lá no varejo, tá? Então, a contabilidade, ela vai contribuir para a realização do controle desses insumos e vai fazer um balanço contábil por obra, tá? Então, dessa forma, vai oferecer aí um panorama geral sobre os lucros de cada empreendimento, tá? Vai permitir essa correção de estratégia antes que os rombos financeiros apareçam posteriormente, tá ok? Controle e alocação de pessoal, importante também, tá? A rotatividade entre obras e na construção civil, pessoal, é bastante comum, tá? Por quê? Porque tem mudanças de funcionário, né, de colaboradores, até porque não tem registro, né? São prestadores de serviços que prestou um serviço num dia, se a empresa não gostou, já demite, contrata outro, e assim tem essa dificuldade, né? Porque, por isso que é bom ter uma equipe formada, tá? Então, a gente sabe, né, fazer o controle, tanto contábil de uma obra, é muito importante. Para quê? Para que sejam descobertos os pontos que a construtora está perdendo dinheiro, tá? Pessoal, já aconteceu muito de pessoas trabalhar uma semana em uma obra e aí depois ela sair para a justiça cobrar os direitos dela. Então, tome cuidado nisso também, tá? Por isso que eu falo, é importante vocês contratar um microempreendedor individual que posteriormente não vai ter esse problema, tá? Por isso que é importante a gente entender, tá? Então, dessa forma, a alocação de pessoal dificulta a administração das despesas fixas, principalmente entre os projetos, tá? Então, primeiramente, cada obra deve ter o seu plano de contas contábeis, como a Patrícia falou, né? Cada loteamento ter o seu CNPJ facilita muito. Então, a gente pode dizer assim que você pode começar com uma planilha, estabelecendo aí as 4 categorias. Ativos, que aí entra a questão dos bens e direitos, passivos, obrigações, receitas e despesas. Aí você tem um controle mais determinado, tá? Então, a mão de obra entra como despesa, na subcategoria despesas fixas, ainda com mais uma classificação de salários, tá? Então, é nesse nível que a gente fala de especificação, que a troca de matrículas e respectivos salários deve ser feita entre cada conta contábil, tá? Então, dessa forma, o que vai acontecer? Vai facilitar o trabalho, principalmente do financeiro, que realiza o controle da conta gerencial, ou seja, o saldo e o extrato. É importante isso, controle de alocação de pessoal, tá? Então, esse controle também vale para a retirada dos sócios, tá, pessoal? Que muitas vezes não tem lastro, ou seja, não consegue justificar o patrimônio que possui no recolhimento, principalmente desse imposto de renda, tá? Não trabalham, pois não trabalham adequadamente com registros contábeis das receitas, despesas e lucro. E aí, daqui a pouquinho, querem saber o que ocorreu, né? A movimentação dentro de uma determinada empresa. Não tem o controle, basicamente, acaba tendo
prejuízo, tá? Então, fazer o controle, né, da alocação de pessoal, que é bastante peculiar na construção civil, passa por um planejamento dentro das contas contábeis. Então, ela, por si só, facilita a escrituração e a conformidade fiscal dos construtores, tá? E para a gente finalizar, falando sobre o controle financeiro, tá? Então, lembra dos contratos e dos tipos de contrato, né? Ou os de pagamento, por empreitada ou percentual concluído? Então, eles são essenciais, tanto para o controle financeiro. Então, afinal, para cada contrato tem as suas particularidades conforme o projeto. Então, o projeto ele é único, tem o início e fim definido, é progressivo, tem limitação de recursos e tem um objetivo claro e viável. É importante, pessoal, ter o projeto, tá? Nenhuma empresa de construção civil, a gente pode dizer, né, precisa escolher apenas uma das modalidades, né, de pagamento. Então, o que conta nessa opção é o tipo da obra, prazo, orçamento. Por isso é preciso realizar o quê? Um controle de faturamento por contrato mensalmente, tá? Então, assim fica, claro, garantido aí os respectivos recolhimentos, principalmente dos tributos, que a gente tem que cuidar, e essa também é uma forma de conhecer o quê? O faturamento mensal e ter o controle sobre as necessidades de aditivos, de valor e também de prazo. Tranquilo? Pessoal, acredito que vocês estão ainda aí, né? Alguns tomam café, outros deitados, né? Professor. Oi. Quando estávamos lá no slide 29, oi. O senhor fez a pergunta a respeito de uma palavra, agora eu não me recordo, mas a resposta da palavra seria Abitse? O Abitse? Tá travando aqui para mim, deixa eu ver. É o Abitse mesmo. Deixa eu te falar, aí o Abitse é quando a obra já está concluída, Isso. eu posso ir para o banco para fazer um empréstimo, né? Isso. Mas o Abitse é para você escriturar a sua casa, tá? O Abitse é o final. Isso. Quando você vai lá no cartório para registrar, para fazer a escritura, ele pede o Abitse. Por quê? O Abitse ele vai te informar que você está correto dentro dos projetos. Para isso aí o terreno tem que ser quitado, né? Isso, também. Tá? É um conjunto. Então, você tem que controlar tudo isso, porque no final, hoje, para escriturar, tá muito caro, né? Vocês mais ou menos têm ideia de quanto que custa? Não é barato não, do meio carinho. É caro, tá? Eu não sei se tá na faixa de 6, 7 mil, não sei se abaixou um terreno para você escriturar, então tá bem salgado, né? Então, a gente tem que controlar essas questões aí, tá ok? Pessoal, e aí? Pode falar, Patrícia. Não, é que uns 2 meses atrás, eu fiz uma semana de curso de imposto de renda com um professor de Nova Mutum. Daí ele entra aqui, para entrar no imposto de renda, se eu tô pagando ainda um terreno, eu ainda não terminei de pagar a casa, ela não entra no meu imposto de renda esse ano. Ela só vai entrar a partir do momento que eu terminar de quitar. Então, o que acontece? No meu imposto de renda, eu coloco como meu bem que eu estou pagando, tá? Tipo assim, você pode ver lá que tem um campo de dívidas. Então, eu coloco como eu comprei da imobiliária, porque eu tenho um terreno que eu estou pagando. Então, eu comprei, entrou como meu bem, mas eu estou quitando. Então, cada ano aumenta aquele valor do meu bem, entendeu? Eu tenho a dívida lá que eu estou dando baixa e aumentando o bem. Então, assim, até 300 mil, eles não, vamos dizer assim, eles não cobram muito a Receita Federal, tá? Até porque eu tenho que fazer uma reciclagem no imposto de renda, mas o que eu faço, todo ano eu faço, o meu, da minha esposa, e eu coloco, porque ele entra como um bem já, tá? Mesmo que não seja, na verdade, um eu já quitei, né? Tô pagando outro terreno, então, um eu já quitei, mas tem os outros que eu comprei, basicamente eu jogo dentro do imposto de renda, já contribui para mim, né? Então, entendi. Pois é. Meninas, tranquilo? Gostaram da aula? Entenderam? Fiquem à vontade para falar, tá? Claro, a gente aceita opinião também. Ah, tá. Rosandra disse aqui, minha sogra pagou 5 mil. Provavelmente é na escritura, né? Exato, é muito caro. Então, a gente tem que ter esse controle, né? Deixa eu ver aqui. É isso aí, tá? Bom, meninas, então, basicamente o conteúdo seria esse. Falta 5 para as 9, então eu quero agradecer vocês. Vocês já estão com presença, tá?
então eu vou passar uma enquete para os demais, então a gente vai contribuir também com aqueles que estão trabalhando. E assim, vai de cada aluno, tá, pessoal? Quem acompanha a minha aula, quem já fez a minha disciplina sabe que é tranquilo, mas precisa de dedicação, tá? Sempre tem alguns alunos que ao final, lá do semestre, vem chorando, querendo nota, né? E já avisando, pessoal, quando vocês forem fazer a avaliação, tá? Já tá lá no cronograma. Tentem fazer de um computador. Vocês sabem que o SIGA tem estabilidade, a internet tem estabilidade. Então, eu peço que vocês tentem. Ah, eu vou fazer no celular. Beleza, tenta fazer no celular. Não conseguiu a primeira tentativa, faça no computador, tá? Porque daí vocês têm maior agilidade para leitura, para rapidez, porque no celular, né, as letrinhas tão pequenininhas, às vezes a gente confunde. Mas tenta fazer no computador, pessoal. No último caso, faça no celular, tá? Não é que eu estou falando que vocês têm que fazer, que vai auxiliar vocês. O computador é muito mais rápido, no celular dá para fazer, mas dificulta um pouquinho essa questão aí da instabilidade. Tranquilo? Então faça cedo, se no caso vai ser terça-feira, tenta fazer de manhã, porque à noite tem estabilidade, a gente sabe que tem estabilidade, o SIGA ainda, né, porque tem muita gente acessando e você sabe que o provedor lá, o sistema ele cai, dá problema, por isso sempre tem que estar atualizando, né, aumentando memória. Então é importante que vocês pensem nessa questão, tá bom? Então, pessoal, eu quero agradecer vocês todos, tá, vocês todas, né, hoje nós estamos parabenizando aí as mulheres, as meninas, por estar presente, então a gente vai colocar presença para vocês posteriormente, e vocês, na próxima segunda que a gente volta, pessoal, tentem acompanhar, porque vocês têm um ponto extra comigo na primeira média, tá? Um ponto na média, não é nem na prova, é na média, caso vocês acompanhar online. E esse é um incentivo que a gente dá para o aluno. Ah, eu não posso. Você vai ter os 30 pontos lá, se você conseguir, tá bom? E eu acredito que esse um ponto vai ajudar muito vocês. Essa é uma estratégia minha. Ah, eu não posso assistir hoje, né? Fui no médico, tem atestado. Aí a gente considera ainda. Fora isso, tá bom? Eu espero que vocês acompanhem a gente. Tranquilo? Alguma pergunta, dúvida, sugestão, questionamento, reclamação? Fique à vontade. Professor, a tarefa de amanhã o senhor vai disponibilizar apenas amanhã? Não, pode ser que eu disponibilizo ainda hoje, tá? É que tá uma correria, ó. Eu tenho ainda a disciplina de SIG, tá? Eu tenho contabilidade de custo para a gente ainda finalizar o material, porque é mais para frente a aula, tá? Não sei se algum de vocês vão fazer, mas assim, eu conseguindo, eu disponibilizo hoje, tá? É como se fosse no horário da aula amanhã, das 9 às 11 vocês fazerem a atividade. Posso fazer hoje ou amanhã? Pode, porque das 9 às 11 vocês estão liberados para fazer as outras atividades aí, tá ok? Porque não tem como, a gente está todo dia aqui, então a gente vai levar em consideração essas tarefinhas que a gente, né, atividades que a gente vai postar para vocês, tá bom? Isso já foi definido na coordenação, a coordenação passou para nós, e a gente vai estar tentando controlar uma aula síncrona, uma aula atividade, uma aula síncrona e uma aula atividade, tá ok? Beleza, pessoal? Beleza. Tranquilo? Então tá, quero agradecer aí a Patrícia, que participou, é muito importante que a gente, não só o professor fica falando, e isso a gente aprende também, né, Patrícia, porque nas minhas aulas do mestrado, o professor, ele pede muito também para a gente participar. É uma cobrança um pouco a mais, né, porque o aluno que não assiste em aula síncrona, ele reprova por falta. Aqui, a gente não vai fazer isso, a gente ainda vai relevar, vai passar enquete, alguma pergunta, né, bem simples, mas assim, lá no mestrado eles cobram, a gente tem que estar, não precisa estar com a câmera ligada, nem o microfone, mas a gente tem que estar ali, tá? Então é importante que vocês vejam, e a gente aprende, é muita coisa que a gente aprende, se fosse depois a gente rever o vídeo, né? O vídeo vai ficar gravado? Vai, mas nem sempre a gente consegue, né, ter essa participação junto com o professor, tirando dúvida, e, é claro, passando também opiniões e também aí vamos dizer assim, os detalhes que vocês aprenderam e dividindo aí, né, a questão aí do aprendizado de vocês também, ok? Pessoal, pontualmente 9 horas, quero agradecer vocês, boa aula aí, né, vocês vão ter outra aula aí, e aí a gente volta segunda-feira às 7 da manhã. Eu vou estar avisando no grupo na hora que eu postar a atividade para vocês, e é claro também eu vou estar postando a enquete, tá ok? Muito obrigado, então, meninas. Uma ótima segunda-feira, uma boa semana. Se cuidem e a gente vai se falando, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição no WhatsApp e também no e-mail aí do SIGA. Pode mandar lá, mas eu acredito que no WhatsApp é mais rápido a gente responder, beleza?
Então, um abraço, fiquem com Deus e até mais.